Su-hong só foi à Associação de Praticantes Marciais da Cidade Estrela para fazer a avaliação, obter seu certificado e, finalmente, garantir os benefícios que vinham com o tornar-se um verdadeiro praticante marcial. Mas o que deveria ter sido um teste simples rapidamente se transformou em uma cena que ninguém poderia esquecer. Os outros praticantes o menosprezaram no momento em que viram quão jovem ele era, mas no momento em que o exame começou, tudo mudou. Após passar no teste de sangue vital, Su-hong subiu até a máquina de poder de combate e conteve-se de propósito, pensando que poder demais poderia causar problemas. Mesmo assim, seu soco foi tão aterrorizante que todo o suporte foi arrancado e enviado voando contra a parede, deixando todos paralisados de choque. Uma máquina construída para suportar 3.000 de poder de combate tinha acabado de ser destruída como sucata. Essa exibição monstruosa imediatamente chegou aos ouvidos de Wu Lingxian, a presidente da Associação Marcial da Cidade Estrela, furiosa sobre o gênio que causou tal caos. Ela pessoalmente levou Su-hong para seu escritório. Lá, o que parecia uma reunião simples se transformou em algo ainda mais inacreditável. Wu apresentou a ele técnicas de orientação e então testou sua afinidade natural com atributos usando uma bola de cristal. O que ela esperava era talento. O que ela viu foi um milagre. Fogo iluminou até 100%, então trovão, então vento, e em pouco tempo cada atributo atingiu o limite. Naquele momento, Su-hong deixou de ser apenas um lutador promissor e tornou-se um gênio de nível monstro que ninguém poderia ignorar, mas ele nem sempre foi tão forte. Ele costumava treinar com seu amigo em um dojo, e seu amigo nota que há algo diferente em sua habilidade. É quando Su-hong revela que ele alcançou o Minuto da Sutileza 2 dias atrás. Ao falar sobre o Minuto da Sutileza, é um dos níveis de maestria marcial deste mundo, e as técnicas marciais são divididas em 5 níveis. O primeiro é o iniciante, o segundo é o Minuto da Sutileza, o terceiro é a maestria, o quarto é a grande maestria e o último é a perfeição. O amigo de Su-hong fica impressionado com isso, e ele diz a Su-hong que ele é basicamente intocável entre seus pares quando se trata do punho Vajra. E quando o amigo de Su-hong percebe que o cara não está se cansando de todo o treinamento que fizeram, ele decide desistir, dizendo a Su-hong que ele precisa ir para casa porque não é uma besta como ele. Em seu caminho para fora, ele encontra seu professor, Li, que está lá para procurar Su-hong. Li conta a Su-hong sobre o exame marcial e a necessidade de pagar 30.000 yuans para se registrar, com o prazo sendo na próxima segunda-feira. Su-hong pergunta nervosamente ao professor se ele não pode lhe dar mais alguns dias, e o homem admite que sabe tudo sobre o sofrimento de Su-hong. Ele está ciente de que sua família está em uma situação difícil, mas não há nada que ele possa fazer para ajudar, já que regras são regras. Depois que o professor vai embora, Su-hong continua treinando, e logo depois ele é o único que resta na sala. Ele fica pensando sobre sua vida até agora. Ele se lembra de como seus pais morreram quando ele tinha apenas 3 anos de idade, e isso graças a um desastre de besta feroz. Desde então, Su-hong tem vivido com sua tia e seu tio. Aparentemente, depois que descobriram seu talento marcial, eles decidiram apoiar seu treinamento com tudo o que tinham, já que esta era dar aos praticantes marciais dinheiro suficiente para viver a melhor vida. Su-hong está com o coração partido por estar fazendo de tudo para se tornar bom nas artes marciais, mas ele só continua piorando as coisas. Mais tarde naquela noite, Su-hong chega à porta da casa para ouvir seu tio e sua tia falando sobre como as coisas estão difíceis. Aparentemente, o aluguel está quase vencendo, mas eles estão prontos para atrasar o aluguel, só para poderem pagar a taxa de inscrição de Su-hong. Eles acreditam que Su-hong é um talento tão magnífico que não podem se conter. Acontece que sua tia está até sofrendo de uma doença incurável, mas ela está pronta para parar de tomar seu remédio para que eles possam economizar muito dinheiro. No entanto, seu tio recusa, dizendo à esposa para continuar tomando seu remédio enquanto ele assume outro emprego para sustentar a família. Ouvindo tudo isso, Su-hong quase desaba em lágrimas, mas ele consegue se recompor e ele entra alegremente na casa como se não tivesse acabado de ouvir tudo o que eles estavam falando. Sua tia o repreende por treinar tão tarde da noite, acreditando que ele já deve estar exausto. Su-hong se oferece para ajudar com a tarefa que eles estão fazendo, mas eles recusam, sugerindo que ele descanse primeiro. Enquanto está deitado em sua cama, Su-hong decide que precisa começar a consertar as coisas sozinho porque seus guardiões sacrificaram muito por ele. Como ele está procurando ganhar um bom dinheiro, ele descobre que só há um lugar onde ele pode ir como um cultivador marcial. Mais tarde, Su-hong vai para o desafio de defesa da arena de aprendizes marciais, que é uma arena de luta subterrânea. Su-hong usa uma máscara de minotauro em sua cabeça para esconder sua identidade, e o anfitrião diz a Su-hong que tudo o que ele precisa fazer é vencer 4 partidas consecutivas para levar para casa 60.000 yuan. No entanto, ele não tem permissão para perder, porque se ele perder apenas uma vez, ele não receberá nada. A multidão não está totalmente entusiasmada com a presença de Su-hong, já que a
primeira vez que ouviram falar dele, ou até mesmo o viram. Eles zombam dele, dizendo que ele está brincando com sua vida porque a arena subterrânea não é um lugar para novatos, a menos que ele esteja procurando a morte. Vendo que a multidão está entediada com sua presença, a anfitriã pede a Su-hong que aqueça a multidão. Su-hong é totalmente novo em coisas assim, e ele pergunta à anfitriã como ele deveria fazer isso. Ela lhe dá ideias como provocar a multidão ou até mesmo insultá-los. Su-hong segue seu conselho e grita, dizendo à multidão que ele é invencível enquanto chama seus oponentes de fracos. Isso só piora as coisas para ele, já que a multidão imediatamente conclui que ele é arrogante. A multidão imediatamente se volta contra ele, dizendo ao seu oponente para despedaçar Su-hong. Su-hong finalmente entende porque é uma arena subterrânea, porque a intenção assassina está por toda parte. No entanto, ele não tem escolha, porque esta é a única maneira de ganhar o dinheiro da mensalidade. Mas ele só pode esperar que seu punho Vajra o leve a algumas vitórias. Su-hong analisa seu oponente e percebe que ele é apenas um oponente fácil. O cara faz o primeiro movimento, saltando em direção a Su-hong com um soco, mas Su-hong facilmente o contra-ataca, batendo sua cabeça no chão, facilmente nocauteando-o. Su-hong levanta uma mão empolgado, mas a multidão não está totalmente satisfeita com sua exibição. Em pouco tempo, o próximo oponente sobe no palco e ele garante a Su-hong que vai acabar com ele, porque ele só teve sorte de ter derrotado seu primeiro oponente. Com uma análise rápida, Su-hong percebe que o cara é realmente bastante decente e ele faz sinal para que ele avance contra ele. O cara salta em direção a Su-hong com um punho, mas desta vez, Su-hong o encontra no meio do caminho com seu próprio soco. Com isso, Su-hong descobre que o cara pode ser decente, mas ele é realmente inferior a ele em força. O cara basicamente se deixou aberto após um ataque e Su-hong consegue capitalizar isso, desferindo um chute na cintura do cara para enviá-lo voando. O cara é enviado contra a parede e nocauteado imediatamente, dando a Su-hong 2 vitórias consecutivas. Enquanto isso, o homem encarregado está assistindo a tudo se desenrolar de seu escritório e ele está surpreso com o quão habilidoso Su-hong é, mesmo que ele nem seja um quase praticante marcial. Antes que eles percebam, Su-hong passou por seu terceiro oponente com apenas uma partida entre ele e 60 mil yuans. O homem diz que Su-hong é o par perfeito para partidas arranjadas e seu subordinado, que está usando uma máscara de raposa, se oferece para ir recrutar Su-hong. O homem diz ao Sr. Raposa para não revelar o fato de que ele já avançou para um verdadeiro praticante marcial. Enquanto isso, Su-hong já se vê segurando os 60 mil yuans em suas mãos, porque ele acredita que pode lidar com seus oponentes com seu punho Vajra de nível minuto da sutileza. Nesse momento, a raposa, que é conhecida pela multidão como Raposa Branca, entra na arena e todos ficam impressionados. Eles não estão totalmente impressionados com o envolvimento da Raposa Branca, porque sabem que ele é muito forte. Quando Su-hong ouve que o cara é um quase praticante marcial, ele percebe que será uma luta difícil, mas ele não está pronto para perder. Raposa Branca vê o desconforto em seu rosto e ele o incentiva a relaxar, garantindo que ele vai pegar leve com ele. O árbitro então inicia a partida, e já que Su-hong pode sentir que é inferior à Raposa Branca, ele decide dar tudo de si desde o início. Seus punhos se encontram no meio do caminho e a força do soco imediatamente diz a Su-hong que ele está errado. Ele percebe que Raposa Branca não é um quase praticante marcial, mas um praticante marcial genuíno que suprimiu deliberadamente sua energia de sangue vital. O suor escorre pelo seu corpo e antes mesmo de saber o que está acontecendo, Raposa Branca o soca à distância com sua técnica de punho de investida de trovão, que é um punho de investida de trovão de ressonância tripla. Su-hong colide contra o chão com os ataques devastando seu corpo. A multidão fica impressionada ao ver isso e eles concluem que Su-hong está acabado. A luta continua e Su-hong é forçado a ficar na defensiva. White Fox continua a provocar Su-hong, dizendo-lhe para mostrar seu verdadeiro eu, porque ele parece ser fraco. Su-hong, por outro lado, não consegue nem se mover de onde está, e ele tem certeza de que, se isso continuar, ele está morto. Ele está procurando uma abertura quando White Fox desfere um soco direto em seu rosto, que o envia voando para longe. Su-hong colide contra o chão com o rosto desfigurado e a percepção de que ele está perdendo a consciência lentamente. White Fox coloca sua perna sobre ele, dizendo-lhe que se isso continuar, ele não será capaz de obter o prêmio em dinheiro que foi prometido. No entanto, ele o avisa que tem uma oferta para ele. Ele diz para ele se juntar a eles e começar a entregar lutas para eles enquanto coleta o prêmio total da luta. Su-hong diz confiantemente a White Fox que não está interessado em algo tão vergonhoso. O tom e a expressão de White Fox se mudam enquanto ele diz a Su-hong para repensar sua decisão, porque ele não pode recusá-los. No entanto, Su-hong diz a eles que eles precisam cobrir seus rostos de vergonha porque se autodenominam praticantes
marciais com o tipo de truque lixo que estão fazendo. Como Su-Hong não vai aceitar sua oferta, White Fox diz a ele que vai torná-lo inútil, para que ele não seja capaz. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? White Fox diz a ele que vai torná-lo inútil, para que ele não seja capaz de praticar artes marciais novamente. White Fox desfere um chute em Su-Hong, mas no momento em que Su-Hong percebe a gravidade do que White Fox disse, ele se recompõe e desvia do ataque. Ele volta a ficar de pé com a determinação feroz de que não tem permissão para falhar. White Fox fica surpreso ao ver que Su-Hong ainda consegue ficar de pé, mesmo tendo acabado de receber todo o poder de seu soco Thunder Rush. Sem que ele saiba, Su-Hong é movido pela vontade de se tornar um praticante marcial para que possa deixar sua família viver uma vida boa. Por um momento, ele considera a oferta de White Fox, mas ele imediatamente a descarta novamente porque ele não é alguém que aceitaria uma oferta tão lixo para construir seu futuro. De repente, uma janela de status aparece na frente dele e o sistema pergunta o que ele está disposto a dar por sua família. Sem hesitação, Su-Hong responde que daria tudo. Uma aura avassaladora gira em torno de seu corpo e ele de repente se encontra em um espaço estranho. Há uma figura dourada gigante na frente dele que diz a Su-Hong que ele vai lhe dar uma chance. De repente, uma janela de status dourada aparece na frente de Su-Hong, a qual exibe os atributos e técnicas de Su-Hong. Su-Hong se pergunta se é uma tela sensível ao toque, mas ele confirma imediatamente que é com apenas um toque de sua mão. Ele verifica a seção de tarefas, encontra uma tarefa chamada Caminho da Arena e espera-se que ele aprimore suas artes marciais naquele espaço e depois retorne para fora para lidar com o White Fox. Como é o tutorial para iniciante, ele é informado de que não há recompensa por isso. Su-Hong está se perguntando sobre o que é a tarefa quando seu clone aparece atrás dele e desfere um soco em sua cabeça. Su-Hong mal desvia disso e percebe que seu clone está usando a mesma habilidade que ele. Na verdade, a habilidade de seu clone parece ser ainda mais refinada do que a dele, o que é mais ou menos um padrão de livro didático. Como ele conseguiu um oponente digno e um exemplo para aprender, Su-Hong decide colocar tudo nisso. Su-Hong vai atrás de seu clone, mas o clone desvia facilmente de seu golpe antes de desferir um contra-ataque que desloca Su-Hong para trás. De repente, Su-Hong percebe que o progresso em sua técnica aumentou para 10% e era 7% antes do duelo começar. É quando Su-Hong percebe a verdade simples de que seu clone pode ajudá-lo a dominar sua técnica mais rapidamente. Su-Hong corre em direção a ele e eles começam a trocar golpes, com cada soco aumentando o domínio da técnica. Antes que ele perceba, ele domina um monte de técnicas apenas treinando com seu clone e apanhando de si mesmo. Após uma sessão rigorosa, ele finalmente recebe uma mensagem de parabéns do sistema, dizendo-lhe que ele completou a tarefa. Ele é perguntado se quer retornar à realidade e ele diz que sim. De volta à realidade, o White Fox acredita que Su-Hong está apenas brincando, agindo de forma legal e misteriosa. Ele corre em direção a Su-Hong, balançando um soco em seu rosto, mas tudo o que ele pega é a imagem residual de Su-Hong. Su-Hong desvia facilmente do ataque do cara enquanto diz a ele que ele é muito lento. A próxima coisa que o White Fox sabe é um soco vindo direto em seu rosto, estilhaçando sua máscara enquanto reconfigura seus ossos faciais. Apenas um soco de Su-Hong derruba White Fox no chão, com a multidão ficando totalmente louca com isso. Su-Hong então se vira para a anfitriã, perguntando-lhe quando ele vai receber seu dinheiro porque ele acabou de ganhar sua quarta luta. A mulher fica totalmente assustada com o que acabou de testemunhar e ela leva seu tempo antes de anunciar Su-Hong como o vencedor, enquanto revela que ele receberá a recompensa de 60 mil yuan. O dono do estabelecimento fica impressionado com o que acabou de testemunhar, deixando-o se perguntando como um aprendiz marcial é capaz de dominar a técnica do punho Vajra. O homem então diz a 2 de seus homens para seguirem Su-Hong para que possam descobrir quem ele é. Em seu caminho de volta para casa, Su-Hong percebe rapidamente o fato de que está sendo seguido e ele não perde tempo em se engajar em uma tática de manobra que tira os caras de sua cola. Eles ficam se perguntando para onde ele desapareceu, mas sem que eles saibam, ele está pendurado logo acima deles. Uma hora depois, Su-Hong retorna para casa e ele dá aos seus guardiões o dinheiro que acabou de ganhar. Eles ficam chocados ao ver isso e perguntam de onde ele tirou o dinheiro. Su-Hong mente que ganhou o dinheiro sendo um parceiro de treino no dojo onde trabalha. Ele acrescenta que eles decidiram patrocinar seu treinamento por causa de quão talentoso ele é, e o tio fica surpreso ao ouvir isso, já que ele uma vez reclamou de quão mesquinho o dojo é. Su-Hong acalma os dois, perguntando-lhes se eles não confiam nele. Os dois imediatamente recuperam o juízo, concordando que seu sobrinho nunca mentiria para eles. Mais tarde naquela noite, Su-Hong vai para o telhado para pensar sobre como o dia foi bom. Ele conseguiu resolver o registro do exame marcial
marcial e até mesmo descobrir seu aluguel. Na verdade, as contas médicas de sua tia foram cobertas até certo ponto. Su-hong está feliz por ter conseguido transformar o perigo em segurança graças ao sistema, mas ele percebe que, além dos níveis de técnica, os outros valores não mudaram. Ele percebe que existe algo chamado valor de tal marcial, mas ele não sabe o que faz. O sistema diz a ele que derrotar um oponente que está acima de seu nível lhe daria 67 pontos de valor de tal marcial, e isso pode ser usado para aumentar o sangue vital e as técnicas marciais. Então ele deve usar com sabedoria. Su-hong decide tentar imediatamente, e ele aumenta seu sangue vital, o que reflete imediatamente em seu corpo. Seu sangue vital salta para a marca de 90 e ele percebe que atingiu o nível de quase praticante marcial. Ele decide adicionar todos os pontos que tem ao sangue vital e ele nota imediatamente um aumento em sua força física, enquanto a maioria de seus ferimentos também se recuperou totalmente. Como ele está sentindo um poder avassalador em seu corpo, ele descobre que conseguir um bom lugar para testar é a melhor saída. Ele decide ir para o campo de treinamento marcial da escola, onde há um testador de poder de combate. Momentos depois, ele chega ao campo de treinamento marcial da escola de ensino médio, no 1 da cidade estelar, onde o dispositivo está localizado. Acontece que é um testador de combate de nível 1 e ele decide usar 70% de seu poder de soco para testar. Ele respira fundo antes de socar o dispositivo e, para seu desânimo, ele o destrói. Su-hong sabe que está morto se descobrirem que ele é quem arruinou a máquina. Ao mesmo tempo, ele apenas conclui que a máquina é ruim e é por isso que ela foi danificada tão facilmente. De repente, ele ouve alguém vindo em sua direção e isso é porque eles ouviram o barulho do testador. Acontece que é o diretor e o velho quase perde a cabeça quando percebe que o teste da escola foi destruído. Ele conclui imediatamente que este é o trabalho dos dois gênios da escola, Chen Shan e Li Tu. O diretor decide ensinar uma lição aos dois quando as aulas recomeçarem. Mais tarde, os alunos se reúnem no ginásio da escola e Su-hong percebe que Chen Shan está todo machucado. Ele pergunta ao amigo o que aconteceu e ele diz a Su-hong que Chen Shan foi espancado porque ele destruiu o testador de campo na noite anterior. Su-hong não consegue nem dizer nada sobre isso, porque percebe que o velho fez questão de fazer Chen Shan levar a culpa. Nesse momento, o diretor aparece e grita para os alunos manterem suas bocas fechadas, dizendo-lhes que convidou um de seus companheiros de armas, que é um praticante marcial de nível 3. Basicamente, ele está lá para ensinar a todos uma arte marcial de classificação C, o punho Thunder Rush. Os alunos ficam impressionados com isso, porque esta é a primeira vez que verão um praticante marcial de nível 3. E, aparentemente, dojos externos geralmente cobram centenas de milhares para ensinar artes marciais de classificação C, mas eles estão prestes a obtê-lo de graça na escola. Su-hong, por outro lado, lembra que é a mesma técnica que White Fox usou durante sua luta. Su-hong admite que é bastante poderosa, já que é um soco de ressonância tripla. Como a oportunidade pode vir apenas uma vez, Su-hong planeja aproveitar ao máximo. O treinador então diz aos alunos para prestarem atenção, porque ele só vai demonstrar a habilidade 10 vezes do início ao fim. Ele deixa claro que o quanto eles aprendem sobre isso depende deles. Sem perder tempo, o treinador começa a demonstração e ele desfere um soco enquanto explica que o Thunder Rush tem vários níveis. Basicamente, cada soco produz um estrondo trovejante e no domínio ele produz 3 ressonâncias. Na sutileza minuciosa, ele produz 5 ressonâncias e no domínio maior ele produz 7, que é o nível atual do treinador. No entanto, ele deixa claro que se a técnica for aperfeiçoada, ela pode produzir 9 ressonâncias. No entanto, ele diz para eles não se apressarem, porque mesmo que seja apenas o nível iniciante que eles alcancem naquele dia, é o suficiente. O treinador então diz a eles para seguirem seu exemplo, enquanto ele começa a segunda demonstração. Horas depois, os estudantes já estão exaustos e ninguém conseguiu sequer entender. Surpreendentemente, Su-hong não está mais no salão e seu amigo se pergunta para onde ele desapareceu. Momentos depois, Chen Shan atinge o nível iniciante e ele permanece como a única pessoa que conseguiu entre os estudantes. Isso comprova ainda mais seu status como o gênio da escola. E o diretor diz animadamente ao treinador que Chen Shan é o gênio da escola e ele pergunta se ele tem interesse em dar a ele alguma orientação. No entanto, o treinador está desapontado com o que o diretor está se referindo como o gênio em sua classe. Ele diz ao homem que Chen Shan é, na melhor das hipóteses, mediano. E enquanto caminham para a entrada da escola, o treinador diz ao diretor Li que seus estudantes são um lixo e que ele basicamente o fez desperdiçar uma boa viagem. Li diz ao treinador que ele deveria estar feliz por ter encontrado pelo menos um estudante que atingiu o nível iniciante, porque conseguir um gênio de alto nível é basicamente impossível. O treinador então diz ao velho que o cultivo marcial é árduo, o que significa
significa que o talento é importante demais. O diretor concorda que depender apenas do esforço sem destino é basicamente impossível. De repente, eles avistam um estudante praticando no campo da escola, e este estudante acaba sendo Su-hong, mas suas costas estão voltadas para eles, então eles não o reconhecem. Bem na presença deles, Su-hong consegue manejar o punho 7 ressonâncias do trovão, o que os choca. O treinador pergunta ali sobre Su-hong, mas ele nem sabe que tem alguém tão talentoso em sua escola. Eles ficam ainda mais chocados quando percebem que Su-hong atingiu um domínio maior naquilo que o treinador acabou de mostrar a eles algumas horas atrás. Nesse momento, Lee percebe que o treinador está parado, como se estivesse tentando entender algo. Lee pergunta qual é o problema, mas de repente, o treinador diz ao diretor que ele finalmente entendeu o que precisa fazer. Ele fecha o punho e desfere um soco para ativar as 8 ressonâncias, o que choca Lee. Lee não consegue acreditar que o treinador acabou de romper seu limite ali mesmo. E o homem revela que observar Su-hong acabou de lhe dar inspiração. Ele admite que talvez nunca tivesse conseguido romper seu limite se não fosse por ele. No entanto, ele sugere que ignorem todas as conversas entediantes e descubram quem é o estudante. Eles correm para o campo, mas, para sua surpresa, Su-hong já desapareceu. Enquanto se afasta da escola, Su-hong expressa sua surpresa sobre o quão exaustivo é cultivar uma técnica de nível C. Como seu punho trovão já atingiu a perfeição, ele descobre que precisa encontrar uma maneira de ganhar valor de tal marcial para romper seu limite para praticante marcial o mais rápido que puder. Ele se pergunta se vai ganhar pontos se lutar com alguém, em vez de arriscar sua vida em uma situação de vida ou morte. E mais tarde, Su-hong chega ao dojo do trovão, onde trabalha meio período. Ao entrar no dojo, seu amigo pergunta por que ele está lá naquele dia, e Su-hong responde que está apenas lá para praticar um pouco. E enquanto isso, um estudante de cabeça roxa está ocupado discutindo com outro estudante. Su-hong pergunta ao seu amigo qual é o problema, e ele revela que o novo instrutor é o professor do cabeça roxa. Basicamente, o instrutor é muito forte, mas ele menospreza os plebeus como se não fossem humanos. O cabeça roxa é Liam, e ele também é muito forte. Liam está prestes a bater no estudante com quem está discutindo, quando Su-hong agarra seu braço, dizendo para ele se acalmar. Liam fica furioso porque um cara comum acabou de agarrá-lo, e ele exige saber quem ele é. Na verdade, ele diz a Su-hong para lutar com ele 1 contra 1 na arena, se ele acha que é um figurão. Su-hong não hesita antes de aceitar o pedido, mas o instrutor entra na hora certa para arruinar tudo. Ele diz a eles para se prepararem para a aula, e Liam provoca Su-hong dizendo que ele literalmente teve sorte. O instrutor então revela que é seu último dia ensinando aos estudantes a arte da lança do mar furioso, que ele só vai demonstrar uma vez, assim como sempre fez. No fundo, o instrutor não espera que nenhum deles aprenda, já que ele acredita que todos são um lixo. O instrutor faz como prometeu, e ele demonstra o movimento apenas uma vez, mas Su-hong consegue gravar tudo em sua memória. O instrutor vai embora, dizendo aos estudantes que o resto depende deles, mas eles gritam com ele, dizendo que ele só demonstrou uma vez. Enquanto todos estão discutindo e protestando, Su-hong prossegue para experimentar o que ele acabou de enfiar em seu cérebro. Para surpresa de todos, Su-hong consegue muito bem, deixando seus colegas em choque. Os estudantes começam a acreditar que são realmente estúpidos, e é por isso que não conseguem aprender. Nesse momento, Liam entra na sala novamente, porque consegue ouvir a empolgação dos estudantes da outra sala. Ele fica surpreso ao ver que Su-hong realmente aprendeu a técnica, e ele decide que tem que testar a profundidade do cara se ele é realmente um gênio. Liam chama a atenção de Su-hong, dizendo que gostaria de lhe dar algumas dicas sobre a arte da lança. Su-hong concorda com isso, e isso deixa o amigo de Su-hong muito preocupado. Ele diz a Su-hong que, embora Liam seja arrogante, ele é realmente forte. Su-hong então diz ao seu amigo para não se preocupar com ele, e Su-hong aponta sua lança para Liam, provocando. Liam fica furioso com o quão arrogante Su-hong é, e ele avança contra ele com sua técnica. Mas Su-hong o encontra no meio do caminho com uma técnica muito boa também. Liam fica em choque, enquanto também se pergunta como Su-hong é capaz de cultivar sua técnica até o reino de domínio tão rápido, mesmo não sendo um praticante marcial. Os dois continuam golpeando um ao outro. Su-hong entra em estado de fluxo com seus olhos brilhando, e ele finalmente esmaga a lança de Liam para fora de sua mão. O sistema imediatamente o informa que ele foi premiado com 35 pontos, porque derrotou um oponente que está acima de seu nível. Su-hong fica satisfeito ao ver isso porque é exatamente como ele suspeitava. Como o treino normal pode lhe render pontos, ele descobre que continuará treinando com mais pessoas. Liam, por outro lado, está de joelhos, se perguntando como foi derrotado por alguém que ele acredita ser um lixo. Ele não quer aceitar a derrota, e ele se levanta correndo em direção a Su-hong com um soco, mas o instrutor entra na hora certa para parar a luta. O instrutor caminha até Liam e dá um tapa em seu rosto, dizendo que ele não pode se chamar totalmente de praticante marcial, a menos que
seja capaz de enfrentar o fracasso, Lian não consegue acreditar que acabou de ser repreendido por seu mestre por causa de Su Hong. No fundo, o instrutor está curioso sobre como Su Hong conseguiu atingir o domínio apenas assistindo a sua demonstração uma vez. O cara sabe que os gênios na capital teriam tido dificuldade em fazer o que Su Hong acabou de fazer. Ele sabe que Lian é talentoso, mas ele é muito arrogante. E ele acredita que ser humilhado por Su Hong lhe ensinaria boas maneiras. O instrutor agarra a cabeça de Lian e o força a se curvar para Su Hong. O instrutor também pede desculpas a Su Hong, dizendo que a culpa é dele por não ensinar Lian bem. Su Hong não consegue acreditar na rapidez com que o instrutor pode mudar seu tom. Naquela noite, Su Hong vai para casa e em seu caminho ele verifica as recompensas que obteve graças ao treino e aos ensinamentos. E mesmo exausto, ele é grato pelas recompensas. Ele se lembra de que o exame escolar ocorrerá em poucos dias e os estudantes que têm dinheiro prepararam armas de liga de alta qualidade, o que significa que ele também precisa preparar sua própria arma. Como a lança que ele usou parecia muito confortável, ele decidiu continuar com lanças e concluiu que teria que comprar uma lança de liga. No entanto, ele tem apenas um pouco de dinheiro, que não é nem suficiente para o tratamento de sua tia, sem mencionar a compra de uma lança. Ele começa a quebrar a cabeça para ver se há alguma outra maneira de ganhar dinheiro, e nesse momento ele percebe que uma notícia importante está sendo exibida na tela. Acontece que o senhor da cidade está recrutando praticantes marciais por causa do número crescente de feras ferozes. Su Hong imediatamente coloca isso em sua lista de desejos. Momentos depois, ele chega em casa e ele imediatamente pula na tarefa em que sua tia está trabalhando para ajudá-la. Ele ajuda a colocar emplastos de massagem nas costas de seu tio, enquanto diz a ele para não se sobrecarregar novamente, já que agora ele pode ganhar dinheiro para a família. Seu tio admite que isso seria bom, mas ele não acha que pode ficar sentado sem fazer nada. Seu tio diz para ele não se preocupar, porque ele está apenas ganhando um pouco para as despesas diárias, então ele não vai se esforçar demais. A tia de Su Hong então o lembra de que ele precisará de muito dinheiro para seu treinamento de artes marciais mais tarde, e é por isso que eles querem economizar o máximo que puderem para ele. E Su Hong percebe imediatamente que seu tio e sua tia não vão se sentar para descansar, porque já estão acostumados a viver em tempos difíceis, o que significa que a única solução é ganhar uma quantidade insana de dinheiro para garantir que eles não precisem se preocupar em trabalhar até a morte. E isso consolida ainda mais sua decisão de ganhar dinheiro com a caça às feras ferozes. No entanto, ele está ciente de que a natureza selvagem é perigosa e, para ficar seguro, ele descobre que precisaria aumentar sua força o máximo possível. Ele decide colocar todos os pontos de tal marcial que tem em sangue vital. Depois de adicionar todos os pontos que tem, seu nível de sangue vital dispara para 95,2, que está a apenas um passo de se tornar um praticante marcial. Após 2 dias inteiros de trabalho muito árduo, Su Hong consegue levar todas as suas técnicas marciais à perfeição. Como seus preparativos agora estão completos, ele descobre que é hora de deixar a cidade para caçar feras. Naquele sábado, Su Hong vai para a base de praticantes marciais da cidade estelar. E, como é sua primeira vez lá, ele se surpreende com o quão longe é. Ao entrar na base, ele percebe que está cheia de praticantes marciais que não se vê todos os dias. Su Hong pega um manual onde aprende sobre os pontos concedidos para cada fera feroz derrotada do nível 1, estágio inicial, até o estágio final. Acontece que, após matar uma fera feroz, é necessário cortar sua orelha esquerda como prova, ou a morte não será contabilizada. Ele está olhando em volta quando percebe um grupo entrando na base. O cara grande entre eles carrega uma bolsa grande nas costas, que obviamente está cheia de orelhas esquerdas. A chegada do grupo chama a atenção de todos, e liderando o grupo está um sujeito de cabelos loiros, Ye. Su Hong percebe algo estranho sobre sua aura e seu traje, o que o faz acreditar que Ye é a raposa branca da arena subterrânea. Acontece que os praticantes não gostam muito de Ye, e a maioria deles o teria espancado se seu tio não fosse o gerente da base. Ye logo percebe Su Hong parado à distância, e eles se encaram. Su Hong percebe imediatamente que tem que se preocupar com humanos, enquanto também se preocupa com feras. Depois de terminar de resolver seus assuntos, Su Hong diz ao oficial que ele está saindo sozinho, e o oficial acredita que Su Hong só vai morrer na natureza porque ele está tentando provar que é durão. Enquanto ele entra na floresta, Su Hong toma a decisão de retornar com uma bolsa cheia de orelhas de monstros. 2 horas depois, Su Hong já está ficando frustrado porque caminhou por aí sem avistar uma única fera. Já que ele caminhou pelos arredores sem sorte, ele
decide ir mais fundo na floresta. Ele nem tinha ido tão longe quando ele encontra um lobo lunar fantasma, que é uma fera feroz de estágio inicial de nível 1. É a primeira vez que ele vê um fisicamente, e a fera não perde tempo saltando em direção a ele, com claras intenções de despedaçá-lo. Com a fera investindo imprudentemente, Su Hong encontra-a no meio do caminho com um soco potente que a manda voando para a árvore. Com apenas um soco de Su Hong, o monstro é enviado para o além. Mesmo estando tremendo, Su Hong não pode deixar de admitir que foi uma experiência mais emocionante do que ele imaginava. Ele percebe que, com sua força atual, ele pode matar uma fera feroz de estágio inicial de nível 1 em um golpe, o que o deixa imaginando como ele se sairia contra um de estágio intermediário de nível 1. Enquanto isso, ele está sendo perseguido por outro monstro que observa das profundezas da floresta. De repente, o monstro faz seu movimento e acaba sendo um urso negro furioso, que é uma fera feroz de estágio intermediário de nível 1. Ele salta em direção a Su Hong, visando pegá-lo desprevenido, mas Su Hong derruba-o relativamente fácil também. Com isso, Su Hong conclui que ele não está em nenhum tipo de perigo, contanto que não encontre feras ferozes de nível 2. Su Hong corta a orelha do urso e ele sorri porque acabou de garantir 3.000 de recompensa. Nesse momento, o sistema lhe diz que ele agora tem pontos de dor marcial suficientes para romper para um praticante marcial. De repente, ele sente uma presença avassaladora à distância, o que chama sua atenção. Isso deixa Su Hong imaginando que tipo de fera poderia emitir uma presença tão aterrorizante. Ele decide ir verificar e ele dispara em direção aonde a aura estava vindo. Quando ele chega lá, ele encontra um grupo de praticantes marciais sendo despedaçados por uma assustadora Piton gigante de jade negro, que é uma fera feroz de estágio final de nível 1. Um dos praticantes marciais tenta bloquear a serpente com seu escudo, mas ele é golpeado contra uma rocha, finalmente aliviando-o de sua dívida de vida. Antes que ele percebe que a cobra travou nele. A cobra corre em sua direção, forçando-o a saltar freneticamente para trás. No entanto, a cobra é tão rápida que ela é capaz de fechar a distância em pouco tempo, desferindo um golpe que faz Su Hong tossir sangue. Su Hong limpa o sangue em sua boca, e ele pega a lança de um dos praticantes mortos, dizendo ao falecido que gostaria de pegar sua lança emprestada. Su Hong então permanece destemido na frente da cobra, mas isso só deixa a cobra ainda mais irritada. A cobra vai atrás de Su Hong com ferocidade, forçando Su Hong a correr. Basicamente, derrotar esse tipo de monstro exigiria um bando de praticantes marciais trabalhando juntos. No entanto, todas as suas técnicas marciais atingiram a perfeição, e ele pode facilmente matar um urso negro furioso de estágio intermediário de nível 1. Então ele acredita que tem uma chance contra a Piton. Su Hong engaja suas técnicas de movimento para tentar obter vantagem sobre a cobra antes de atingi-la com a arte da lança. A lança atravessa o corpo da cobra, fazendo-a gritar de dor. A lança sai do outro lado e Su Hong rapidamente vai atrás da lança. Ele puxa a lança e a arremessa na Piton novamente. Desta vez, a lança perfura o pescoço da cobra, deixando um buraco nele, enquanto a Piton fica ainda mais irritada. A cobra vai violentamente atrás de Su Hong, tentando pegá-lo desprevenido, mas Su Hong é ágil demais para a cobra pegar. Por causa da diferença de tamanho entre eles, Su Hong sabe que é muito difícil para ele desferir um golpe fatal em um único ataque. Como chegou a esse ponto, ele descobre que só pode enfraquecer a fera o máximo que puder, até conseguir desferir o golpe fatal. Enquanto desvia dos movimentos da cobra, Su Hong desfere um soco poderoso no corpo da cobra antes de ir atrás de sua lança novamente. Su Hong tem criado distância entre si mesmo e a cobra após cada ataque, para que ele possa encontrar outra abertura para atacar novamente. Mesmo que o método esteja drenando sua resistência, ele não tem escolha, porque é o único método seguro que ele pode usar. Enquanto ele está ofegante como um cachorro, Su Hong percebe que a cobra já está ficando exausta também. Su Hong está convencido de que pode derrotar a cobra após algumas trocas. Isso motiva Su Hong, e assim que ele está prestes a iniciar outra fase de ataque, ele sente algo estranho atrás dele. Ele olha para trás para ver o cara grande da equipe de Ye saltando em direção a ele com um soco. Su Hong consegue levantar seu braço a tempo de bloquear o ataque, mas ele é enviado voando para longe graças ao soco pesado. Su Hong consegue ficar de joelhos enquanto tosse muito por causa do ataque. Ele olha para cima para ver Ye e sua gangue aparecendo em grande número, e sem hesitação, Ye diz a Su Hong para entregar a Piton para ele. Ye diz a Su Hong que ele pensou que ele morreria na floresta porque ele o viu deixando a cidade sozinho. No entanto, ele está surpreso por ter sorte o suficiente de ter encontrado uma Piton ferida. Enquanto eles estão ocupados discutindo isso, a Piton já
está à beira da morte. E já que Ye afirmou que ele teve apenas sorte de ter encontrado a Piton, Su-hong descobre que eles acabaram de chegar. Su-hong sabe que está em desvantagem numérica e, para piorar, eles são praticantes marciais. Su-hong está pensando em um caminho a seguir quando o cara grande investe contra ele novamente. Ele grita com Su-hong, dizendo-lhe para cair fora, mas Su-hong é tomado pela raiva. Ele grita com o cara, dizendo-lhe que ele só foi forçado a repelir seu ataque anterior porque foi um ataque surpresa. Ele pergunta ao cara se ele seriamente acha que não pode bater em todos eles. Su-hong então encontra o cara no meio do caminho com um soco poderoso, e antes que ele possa sequer reagir, ele leva um soco na cabeça. O cara é jogado ao chão, finalmente tirando-o de cena. Vendo essa habilidade de Su-hong, Ye confirma imediatamente que ele é o cara minotauro da arena subterrânea. Ye diz a Su-hong que ele é literalmente a primeira pessoa a humilhá-lo feio na frente de muitas pessoas. Ye então ordena que seus capangas matem Su-hong. Vendo que ele está prestes a ser atacado, Su-hong pega a lança e salta para a floresta. Os caras o perseguem, mas graças à floresta densa, Su-hong consegue permanecer escondido. No entanto, a gangue não tem medo de Su-hong, já que ele é apenas uma pessoa. De repente, Su-hong aparece do nada, e antes que o cara com uma máscara facial saiba o que está acontecendo, ele é golpeado com muita força no chão. Su-hong desaparece imediatamente, e Ye percebe que nosso cara é muito rápido. A essa altura, os capangas de Ye começaram a ficar preocupados porque a habilidade que Su-hong acabou de usar não é para brincadeira. No entanto, Ye grita com eles, dizendo-lhes para manterem suas bocas fechadas. Enquanto isso, Su-hong está se escondendo em uma árvore, e ele sabe que teria sido capaz de enfrentar todos eles de frente se a cobra não tivesse drenado sua resistência. Como esse é o caso, ele fica com a única opção segura, que é eliminá-los um por um. Su-hong salta da árvore e ele joga sua lança ao lado deles para chamar sua atenção. No momento em que eles perdem o foco por causa da lança, ele vai atrás daquele com o cabelo bonito e chuta sua cabeça, nocauteando-o completamente. O último cara da equipe grita como um bebê, dizendo a Ye que seria bom se eles corressem porque Su-hong é forte demais, mas Ye recusa, dizendo que ele tem que matar Su-hong naquele mesmo dia. Antes que ele perceba, Su-hong aparece do nada exatamente como antes e golpeia o último cara no chão, deixando Ye como a única pessoa na equipe. A essa altura, Ye já está se cagando de medo, imaginando como Su-hong foi capaz de ficar tão forte em apenas alguns dias. Já que ele é a última pessoa na equipe, Su-hong decide brincar com ele. Su-hong passa correndo por ele, e quando ele se vira, Su-hong já se foi. Su-hong então reaparece atrás dele, mas Ye é capaz de reagir a isso. Ele grita com Su-hong, dizendo-lhe para não ser excessivamente confiante, acreditando que o encurralou. Ye dispara uma rajada de energia de seu dedo que Su-hong mal consegue desviar. A rajada erra a cabeça de Su-hong e ela destrói a árvore atrás dele. Para manter Su-hong afastado, Ye continua disparando rajadas de energia de seu dedo, o que é graças a uma habilidade chamada Dedo Rompedor de Vazio. Su-hong é forçado a continuar mudando de local e, percebendo o quão forte é a técnica de Ye, ele se pergunta se é uma habilidade de nível B. Ye então começa a falar demais, dizendo para Su-hong se mostrar, mas ele não para por aí. Ele prossegue ameaçando a família de Su-hong, dizendo que vai matá-los quando retornar à cidade. Isso acaba sendo seu maior erro, já que Su-hong entra imediatamente em modo de frenesi. Ele ignora a essência do medo e corre em direção à posição de Ye. E ainda está se gabando de suas conexões quando um Su-hong sedento de sangue aparece atrás dele com um soco poderoso. Ele diz a Ye que na verdade preferia seu eu arrogante de antes de socar sua cabeça com muita força. A cabeça de Ye quase gira em seu corpo, enquanto ele é enviado voando para longe antes de colidir contra uma parede. Su-hong parece um demônio vindo direto do inferno enquanto caminha em direção a Ye, dizendo a ele que deveria ter deixado sua família fora disso. Com sangue jorrando de seu corpo como água, Ye pergunta a Su-hong como ele ficou tão forte, o que deveria ser impossível. Ele ainda está fazendo perguntas estúpidas quando a Pitão Negra aparece atrás dele e o esmaga contra o chão com sua cauda gigante. A serpente então volta sua atenção para Su-hong e ela parece mais irritada do que antes enquanto grita com Su-hong. Su-hong percebe que passou tempo demais lutando contra Ye, o que deu tempo para a serpente se recuperar. Enquanto isso, os capangas de Ye recuperaram a consciência e enquanto eles se perguntam onde está Ye, eles veem Su-hong correndo em direção a eles. Assim que eles se preparam para enfrentá-lo em uma luta, Su-hong grita para eles saírem do caminho. Logo, eles percebem que Su-hong está sendo perseguido pela Pitão Negra. Su-hong passa correndo por eles, mas por causa de quão lentos eles são mortos pela Pitão Negra.
Surpreendentemente, Su Hong recebe pontos por matar indiretamente seus oponentes. Su Hong fica chocado por também poder ganhar pontos dessa maneira, e isso o lembra de que agora ele tem pontos suficientes para romper e se tornar um praticante marcial. Ele decide encontrar um lugar seguro para si mesmo, e ele logo nota uma caverna à distância. Sem hesitar, ele corre em direção à caverna e desaparece na caverna antes que a serpente chegue até ele. No entanto, a serpente está prestes a desistir, enquanto ela continua tentando forçar sua entrada na caverna. Vendo o quão desesperada a serpente está, Su Hong rapidamente puxa a janela de status e ele começa a adicionar pontos ao seu sangue vital o mais rápido que pode. Fazer isso causa nele uma dor intensa, como se lava estivesse fluindo através de seu corpo. Após adicionar todos os pontos e suportar a dor, Su Hong finalmente se torna um verdadeiro praticante marcial com uma aura vermelha girando ao redor de seu corpo. Vendo a diferença na aura de Su Hong, a Pitão começa a recuar da caverna. No entanto, Su Hong vai atrás dela, desferindo um soco na cabeça da serpente que a envia para o ar. A serpente sangra profusamente, mas Su Hong ainda não terminou com ela. Su Hong salta em direção à serpente e desfere um soco poderoso em seu corpo antes de empurrar sua lança para dentro do corpo dela. Ao exercer grande força na lança, Su Hong consegue prender a serpente ao chão. Isso dá a Su Hong a chance de preparar o punho da investida do trovão que ele desfere na cabeça da serpente sem piedade. A força esmagadora do soco de Su Hong é suficiente para esmagar a cabeça da serpente, o que lhe concede 92 pontos Dao. Su Hong está extremamente orgulhoso de si mesmo porque conseguiu resistir aos ataques da serpente. Quando chega a hora de cortar uma prova da morte da serpente, ele fica confuso sobre o que fazer, já que serpentes não têm orelhas. No entanto, ele descobre que retornar à base é a coisa mais importante. Enquanto ele está prestes a sair, ele encontra o corpo esmagado de Ye no chão. Su Hong deixa ele saber que deveria ser grato por ter morrido da maneira que morreu, porque obviamente ele tinha outros planos para ele. Su Hong então decide revistá-lo, esperando encontrar a técnica de alto nível que ele estava usando. Felizmente, para ele encontrou o livro sobre o dedo rompedor de vazio. Naquela noite, Su Hong se tranca na caverna para memorizar e dominar a nova técnica que ele acabou de encontrar. Assim que ele está pronto, ele puxa seu clone e os dois se envolvem em uma batalha feroz, na qual ele está tentando dominar o dedo rompedor de vazio. Após tanto estresse, ele finalmente rompe para o nível iniciante da técnica. Quando ele retorna à realidade, ele percebe que já está sangrando pelo nariz, o que mostra quão poderosa a técnica é. Su Hong decide encontrar um monstro para testar o poder. 3 dias depois, Su Hong ainda está ocupado caçando monstros com a nova técnica. Ele dispara confiantemente uma rajada de energia em um urso marrom que estava avançando em sua direção, e isso destrói facilmente o urso. Confiante de que dominou a habilidade, Su Hong conclui que é hora de ele voltar para a base. Ele segue para o balcão, onde todos estão documentando suas mortes. Ele larga sua bolsa e a atendente a verifica. Ela começa a anunciar os monstros que foram derrotados por Su Hong, chocando os outros praticantes que estavam por perto. Acontece que Su Hong conseguiu abater monstros que valiam 406 mil pontos, sendo atacado quando há literalmente um monte deles por aí. Nesse momento, a pessoa que destruiu a parede se mostra e acaba sendo o tio de Ye, que é o gerente da base. Os praticantes ficam surpresos ao ver que o velho Ye está furioso e os oficiais perguntam a ele qual é o problema. O velho então revela que seu sobrinho e toda a sua gangue foram mortos. A multidão fica chocada ao ouvir isso, mas no fundo, eles não estão preocupados porque Ye era um idiota quando estava vivo. Então a maioria não se importou de verdade. O velho Ye então menciona que uma técnica de nível B foi levada do corpo de Ye e ele quer que todos na base sejam revistados antes que tenham permissão para sair. Su Hong mantém uma expressão séria enquanto pensa sobre tudo o que aconteceu na floresta. Ele está confiante de que os cadáveres não podem ser rastreados até ele, já que a Pitão foi o monstro que matou Ye e sua equipe. Su Hong está pensando nisso quando o velho Ye subitamente trava os olhos nele, chocando-o. O velho Ye então se vira para Su Hong e diz a ele que está ciente de seu feito recente de abater feras como se não fossem nada, o que lhe rendeu mais de 400 mil pontos. Uma das assistentes do velho Ye diz a ele que ela verificou as estatísticas de Su Hong e que mal era adequado para ser um estágio inicial de nível 1, então não há como ele ter matado tantas feras. A mulher acredita que Su Hong apenas pegou a mochila de Ye e ela sugere que eles revistem Su Hong. 2 guarda-costas caminham em direção a Su Hong com uma aura intimidadora, enquanto dizem a Su Hong para cooperar. Assim que eles estão prestes a alcançá-lo, Su Hong aponta sua lança para eles antes mesmo que eles percebam. Eles perguntam o que ele está tentando fazer e Su Hong revela que é um estudante da escola de ensino médio no MIP 1 de Star City. Ele pergunta a eles se estão realmente dispostos a revistá-lo. No momento em que o velho Ye ouve isso, ele se lembra de que o diretor da escola é conhecido por como ele
protege ferozmente seus alunos. Ele sabe muito bem que o diretor não é brincadeira, então não faria sentido enfrentá-lo. No entanto, ele acredita que Su Hong é bastante suspeito. O velho Ye admite secretamente que Su Hong ele pode ser um gênio, se foi ele quem caçou todas as feras. O que significa que acusá-lo injustamente pode causar problemas para eles. O velho Ye então se aproxima de Su Hong, contando a ele como Ye e sua equipe foram emboscados. Ele acrescenta que uma técnica foi roubada deles e eles precisariam revistá-lo. Su Hong então decide adicionar uma cláusula a tudo isso. Ele diz ao velho Ye que gostaria que eles lhe pagassem 30.000 Wu Yuan caso não encontrem nada com ele. Su Hong está confiante de que nada do que aconteceu pode ser rastreado até ele. O velho Ye concorda com o acordo e ele diz aos seus homens para revistarem Su Hong minuciosamente. Depois que terminam de revistá-lo, eles não encontram nada e Ye diz a eles para darem a Su Hong os 30.000 Yuan que ele deve. Su Hong está feliz que tudo esteja indo muito bem e é graças ao fato de que ele queimou o livro antes mesmo de sair da floresta. Depois de ser revistado, Su Hong se prepara para sair e ele já tem seus próximos planos traçados. Su Hong então segue para a pousada da base de praticantes marciais. Assim que ele se instala, ele decide usar seus pontos. Ele fica chocado ao ver que tem um número tão grande de pontos em estoque. No entanto, ele fica confuso sobre o que escolher. Ele percebe que o corpo mortal e o espírito não receberam nenhuma melhoria desde o início. Como ele está curioso, ele decide experimentar e despeja seus pontos no espírito e no corpo mortal. Após preencher o corpo mortal com pontos suficientes, ele decide empurrar o restante para o espírito. Isso é o suficiente para causar mudanças severas em seu corpo que Su Hong consegue até sentir. A habilidade espiritual está prestes a transformá-lo em um homem musculoso, mas Su Hong consegue diminuir isso. Ele agradece por ter conseguido controlar, porque não haveria como ele explicar isso para ninguém. Uma hora depois disso, Su Hong segue para a Associação de Praticantes Marciais da Cidade Estelar. Ele se encontra com a atendente na recepção, dizendo a ela que está lá para a avaliação de praticante marcial. A moça o atende calmamente, dizendo-lhe que um membro da equipe logo lhe mostrará o caminho. Como dito, um membro da equipe aparece para levá-lo à sessão onde ele fará o teste. Enquanto ele passava pelos outros praticantes, todos ficaram surpresos que um garoto como ele estava vindo para fazer o teste. A equipe informa a Su Hong que um praticante marcial de nível 1 precisa de 100 de sangue vital e mais de 1.000 de poder de combate para passar no exame. Os praticantes que o veem acreditam que ele está apenas lá para dar uma chance ao todo. Ao chegar ao centro de testes, Su Hong observa enquanto alguns caras falham no teste. No entanto, um candidato, Li Ming, passa bem na frente dele com um poder de combate de 1.000 pontos. Acontece que ele é aluno de Jiang Ming, e Ming é instrutor de Lian também. Ming fica surpreso ao saber disso, e imaginando quantos discípulos ele tem. O cara então diz arrogantemente a Su Hong que ele está pronto para seu teste. Li Ming acredita que Su Hong vai se envergonhar porque ele acredita que tem uma chance. De repente, seu comportamento arrogante é amenizado quando ele descobre que Su Hong passou no teste de sangue vital com 123 pontos. No entanto, ele tenta se acalmar com o fato de que Su Hong ainda não fez o teste de poder de combate. E este é o ponto principal. Su Hong é levado para a máquina de teste de poder e ele se lembra de como quebrou a máquina na escola. Ele percebe que ficou mais forte, então vai usar 4/10 de seu poder. De repente, ele percebe que isso pode sair pela culatra porque, se ele for muito leve e não conseguir atingir o número necessário, seria ruim. Ele então decide ir com 5/10 de seu poder para evitar erros. Su Hong soca o testador de campo tão forte que ele se desconecta de onde estava parafusado. O testador é enviado colidindo contra a parede, chocando aqueles que testemunharam o teste. Li Ming, que estava arrogante alguns minutos atrás, não conseguia nem compreender o que tinha acabado de acontecer na frente dele. A capacidade do testador é de 3.000 de poder de combate, mas Su Hong basicamente ultrapassou isso, e os outros praticantes concluem que Su Hong é um monstro assustador. Enquanto isso, a presidente da Associação Marcial da Cidade Estelar, Wu Linxian, é vista em seu escritório reclamando da falta de gênios. Ela está preocupada que sua posição como presidente seria ameaçada se ela não conseguir fornecer um muito em breve. De repente, um dos funcionários entrou correndo na sala, dizendo a ela que um monstro tinha acabado de aparecer na avaliação de praticante marcial. A cabeça de Wu entra imediatamente em overdrive quando ela ouve, porque é exatamente o que ela queria. Mais tarde, Su Hong está no saguão recebendo instruções de um dos funcionários. Ele diz a ele que ele vai obter uma identidade de praticante, enquanto também recebe uma mesada. De repente, Wu aparece no topo das escadas, dizendo ao seu subordinado para entregar Su Hong a ela. O cara fica chocado que a presidente apareça apenas por causa de Su Hong. Wu se apresenta e diz a Su Hong para segui-la. Su Hong reconhece a ordem, mas ele fica impressionado com o quão jovem a moça é, e ela já é uma força
começa a ser reconhecida. Ao chegar ao escritório da presidente, Wu fala sobre como Lee disse a ela que ele não tinha gênios em sua escola, mas acaba sendo uma mentira. Su-hong, então, pergunta à moça por que ela o trouxe ao seu escritório, porque ele só veio para se registrar como um praticante de arte marcial, para que ele possa coletar sua mesada, enquanto obtém uma técnica de orientação. Wu pede a Su-hong para relaxar, porque ela já disse à equipe para cuidar do certificado de praticante marcial e de sua mesada mensal, e sobre a técnica de orientação, ela diz a Su-hong que ela vai ensiná-lo pessoalmente. Ela pergunta a ele o quanto ele sabe sobre técnicas de orientação, e Su-hong explica o que aprendeu nos livros. Wu deixa saber que o livro didático disse não está totalmente errado, mas ela revela que as técnicas de orientação são muito mais do que apenas métodos de cultivo. Ela usa sua técnica de orientação de chama celestial como exemplo, dizendo que ela absorve energia espiritual do atributo fogo. Embora fortaleça o corpo, também imbui seus ataques com poder destrutivo do atributo fogo. Ela diz a ele que se ele puder externalizar o referido atributo, ele pode estender seu alcance de ataque. No entanto, para um praticante marcial de nível 1 como ele, ela diz a ele que carregar um traço disso já é impressionante, então ele não precisa quebrar as costas envolvendo seu punho no atributo como ela acabou de demonstrar. Su-hong fica chocado quando percebe que técnicas de orientação podem ser usadas para ataque, porque ele só pensava que eram para absorver energia espiritual para cultivar. Ele fica surpreso que o livro didático que ele leu nunca mencionou algo assim. Wu continua dizendo que existem 7 energias espirituais do céu e da terra. Existem metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento. Ela diz que todas têm seus pontos fortes e fracos. Mas, quando se trata de poder de ataque bruto, o trovão ocupa o primeiro lugar, o metal vem em segundo e o fogo é o terceiro. Ela então diz a ele que a técnica de orientação que ele é capaz de cultivar depende de sua afinidade. Su-hong entende um pouco e percebe que alguém pode realmente escolher qual técnica de orientação deseja praticar. Wu coloca uma bola grande sobre a mesa, dizendo a ele que é uma bola de cristal que é usada para testar a afinidade. Ela menciona que quanto maior a área brilhante, maior a afinidade. Aparentemente, praticantes marciais comuns geralmente não conseguem nada acima de 30%. No entanto, Wu tem cerca de 80%, o que é considerado muito alto, embora ela acredite que um gênio como Su-hong será capaz de exceder 90%. Su-hong pega a bola e ele sabe que seria algo fora do comum se ele conseguisse 90% comparado à talentosa Wu. Nesse momento, a bola começa a brilhar e, para a surpresa de Wu, ela está totalmente cheia, o que mostra que Su-hong tem 100% de afinidade com o atributo fogo. Wu o agarra, perguntando se ele sabe o que isso significa, e Su-hong diz que não. Ela diz a ele que isso significa que ele pode absorver energia espiritual do atributo fogo do céu e da terra com 100% de eficiência, sem vazamento algum. Wu revela que com sua afinidade de 80%, significa que ela está perdendo 20% ao absorver energia espiritual de fogo. Mesmo com isso, ela já é uma praticante marcial de nível 5, o que também lhe deu a chance de se tornar a presidente da filial da Cidade Estelar. No entanto, ela o deixa saber que suas conquistas definitivamente superarão as dela. Wu confessa que nunca esperou que um lugar rural como a Cidade Estelar produzisse um gênio como Su-hong. Enquanto Wu está celebrando isso, Su-hong está ocupado pensando em obter o atributo trovão, porque ele prefere este. Ele então experimenta, e a bola brilha completamente até o ponto máximo, assim como o atributo fogo. Wu vê isso e fica parada sem palavras, como uma estátua, recusando-se a acreditar no que está acontecendo na frente dela. Wu está basicamente sofrendo um congelamento cerebral, porque Su-hong tem 100% de afinidade para 2 atributos. Wu não terminou de se recuperar disso, quando Su-hong diz a ela que o atributo vento também é 100%. Minutos depois, Wu acha difícil se mover de onde está, porque ela está totalmente sobrecarregada pelo que acabou de testemunhar. Basicamente, Su-hong tem afinidade com todos os atributos. E, para piorar, todos são 100%. Ela sempre pensou em si mesma como uma artista marcial forte, mas agora que ela está diante de uma anomalia, ela percebe que é apenas uma pessoa comum. Uma cena de flashback mostra Wu enfrentando um monstro gigante que estava devastando a cidade, e então ela percebe que, para derrotar uma existência tão avassaladora, alguém com um poder igualmente assustador é necessário. Wu está completamente perdida em pensamentos antes de Su-hong mencionar que seria um desperdício para ele cultivar apenas o atributo trovão, enquanto deixa os outros. Su-hong então pede a Wu para lhe dar alguns conselhos sobre as técnicas de orientação, e
Ou então diz a ele que se tem uma energia limitada, então é melhor que ele se concentre em uma ou duas no máximo. Aparentemente, houve alguém no passado que tentou cultivar todas as 7 técnicas de orientação de uma vez, mas após décadas, o sujeito ainda estava preso em um praticante marcial de nível 1. Su Hong então diz à presidente que ele não pode se decidir naquele momento, e é por isso que ele quer experimentar todas primeiro, para que ele possa saber em qual se concentrar. Ou concorda com isso, mas pede que ele não brinque e acabe desperdiçando seu talento. Nesse momento, Wu menciona o exame escolar que está chegando. Su Hong pergunta a ela por que ela está falando sobre o exame escolar, e ela explica que, recentemente, a fricção no campo de batalha das miríades de raças tem se intensificado. Ela menciona que a guerra entre as miríades de raças e a humanidade pode eclodir a qualquer momento. Graças a isso, cada nação está despejando recursos massivos na formação de campos de treinamento de gênios, e ela tem um que ela quer recomendar para ele. No entanto, ele tem que ficar em primeiro lugar no exame mensal de sua escola para que ela possa garantir uma vaga de recomendação. Su Hong está sobrecarregado com a informação, e ele se lembra que uma guerra de miríades de raças foi o que tirou a vida de seus pais. Lembrando disso, Su Hong garante à presidente que ele vai tentar o seu melhor, porque ele não está prestes a permitir que a tragédia do passado se repita. Então ele tem que se tornar mais forte para proteger todos ao seu redor. Mais tarde, naquela noite, Su Hong chega em casa para contar aos seus pais sobre o desenvolvimento das coisas. Os dois ficam felizes ao saber que seu pupilo finalmente se tornou capaz. Su Hong explica a eles que, como um praticante marcial de nível 1, ele vai receber uma mesada de 10.000 yuans todo mês. Ele então diz ao seu tio que ele não precisa mais trabalhar até a morte. Seu tio fica feliz ao ouvir isso, e ele conclui que Su Hong é o pilar da família. Então o que quer que Su Hong diga, ele vai ouvir. Naquela noite, Su Hong segue para o telhado, como de costume, para experimentar o atributo fogo. Ele consegue disparar fumaça, o que conta como um iniciante na técnica de orientação. Nesse momento, uma seção de técnica de orientação apareceu na janela de status. Isso confirma a suspeita de Su Hong de que ele já a aprendeu. Nesse momento, ele percebe que existem níveis para a técnica. E isso vem como uma surpresa, porque Wu nunca mencionou nada desse tipo. No entanto, logo ele percebe que as técnicas de orientação só podem ser niveladas por ele, e isso cria um nível de excitação nele. E, no entanto, ele não sabe como o aumento de nível acontece. Ele se pergunta se elas podem ser niveladas usando pontos de tal marcial também. Como ele não sabe como isso funciona, ele decide cultivar o restante das técnicas de orientação primeiro. Su Hong então se senta para se concentrar nas técnicas de orientação, mas várias horas depois, ele não fez progresso porque os 7 atributos diferentes repelem uns aos outros. Ele então se lembra do gênio que Wu mencionou, que ficou preso no nível 1 mesmo após décadas. Mesmo que todos os 7 atributos estejam presentes dentro dele, ele só pode mobilizar um atributo de cada vez. Sempre que ele tenta forçar um segundo atributo para dentro, ele colide violentamente e então desaparece. Como Su Hong sabe que trovão e fogo são semelhantes, ele decide que vai tentar cultivá-los juntos. Horas depois, Su Hong não conseguiu realizar seu resultado desejado. Isso continua até o dia seguinte, mas Su Hong é capaz de domar tanto o trovão quanto o fogo ao mesmo tempo. Su Hong cria uma bola de fogo com relâmpago em sua mão, e ele está orgulhoso de si mesmo porque, depois de tentar a noite toda, finalmente deu certo. Ele decide que é hora de testar o novo poder. No dia seguinte, ele segue para o campo de testes, onde ele deve testar seu poder no testador de poder de combate de nível 3. Como ele usou 5 décimos de seu poder da última vez, ele decide usar 3 décimos desta vez. Su Hong soca o testador com força, e, surpreendentemente, a marca foi acima de 2.000. Su Hong finalmente entende o quão forte ele se tornou. Ele então decide combinar o poder do fogo e do trovão para ver o que acontecerá. Ele socou a máquina novamente, e desta vez, ela quebrou. Su Hong percebe que seu poder é bastante aterrorizante porque ele obteve um poder extraordinário ao fundir 2 habilidades. Su Hong já está pensando no que aconteceria se ele colocasse as mãos nos 7 atributos. Su Hong então retorna para casa para tentar fundir 3 atributos, mas falha porque é ainda mais difícil. Ele tentou todas as combinações que pôde, mas não há progresso algum. Ele se pergunta se aumentar o nível da técnica de guia o ajudaria a fundir as técnicas com sucesso. Como o exame mensal é no dia seguinte, Su Hong descobre que seria melhor se ele ganhasse pontos marciais suficientes antes do próximo dia. No dia seguinte na escola, Lee se dirige aos alunos, dizendo-lhes que, com as linhas de frente ficando muito tensas, haverá um campo de treinamento anual todos os anos para selecionar e treinar intensivamente gênios. Ele menciona que os campos de treinamento oferecem recursos abundantes, como pílulas, e até mesmo grandes mestres, que servirão como seus instrutores. Ele então revela que são os 3 melhores alunos no exame mensal que se qualificarão para ingressar no campo de treinamento de Star City. Os alunos ficam empolgados quando ouvem isso, mas Su Hong, por outro lado, está mais preocupado com o grande mestre de nível
nível 7. Nesse momento, o amigo de Su-hong lhe diz que Li Tu e Chen Shan são ambos praticantes marciais agora. Su-hong não consegue acreditar que ele esteve fora por 10 dias, mas os dois avançaram para praticante marcial. Su-hong revela que o diretor fez com que o instrutor Chen viesse dar aos dois aulas adicionais nos últimos dias. O amigo de Su-hong conta a Wei as coisas impressionantes que Tu e Chen fizeram. Graças a isso, os dois agora podem competir para ver quem é o melhor. Enquanto isso, o diretor e Chen ainda estão tentando encontrar o aluno de antes, mas como não conseguem, começaram a presumir que ele não é da escola deles. Nesse momento, Jiang Ming aparece na escola com Lian e Li Ming. Ele provoca o diretor, dizendo-lhe que a qualidade dos alunos daquele ano não parece muito boa. O velho pergunta a Jian o que ele quer, e ele revela que trouxe seus 2 discípulos para lutar com os alunos, para que eles possam ser ensinados da maneira correta. O diretor rapidamente percebe que Jiang está tentando humilhá-lo. No entanto, se ele recusar a oferta, significaria que ele está admitindo que toda a sua escola não tem nenhum talento real. O diretor está pensando no que fazer quando Lian nota Su-hong entre os alunos à distância. Lian rapidamente chama a atenção de Jiang para isso, sussurrando em seu ouvido. Jiang também se vira na direção de Su-hong, e no momento em que ele confirma que ele é o tal, ele entra em pânico porque nunca esperou que ele fosse da escola de ensino médio número 1. Jiang percebe imediatamente que seria melhor se ele se retirasse, porque nenhum de seus discípulos seria capaz de enfrentar Su-hong. Jiang provoca o diretor, dizendo-lhe que estava apenas brincando, enquanto diz que seus discípulos burros não podem se comparar aos alunos de qualidade que ele tem na escola. Shen e Li quase explodem de raiva quando ouvem isso, porque acreditam que Su-hong está zombando deles sarcasticamente, mas mal sabem eles que Su-hong viu algo que está além de seu poder. Pouco depois, o exame começa, e Su-hong está enfrentando um cara chamado Peng. Todos acreditam que Su-hong está condenado porque seu primeiro oponente é um praticante quase marechal. O oponente de Su-hong até o provoca, perguntando se ele está preparado para desistir, mas antes mesmo de terminar sua frase, Su-hong o golpeia no chão como se ele não fosse nada. A multidão fica em choque quando vê isso porque Su-hong basicamente derrotou um praticante quase marechal com um golpe. Eles acreditam que é sorte até que Su-hong continua derrotando todos os seus oponentes facilmente. Antes que percebam, ele chegou às finais, deixando os adultos imaginando de onde ele veio. Ele se culpa por não notar um talento tão incrível todo esse tempo. O instrutor então menciona que deve ter visto Su-hong em algum lugar antes, porque ele parece muito familiar. Enquanto isso, Chen Shan e Li Tu ainda estão lutando entre si para saber quem chegará às finais. Devido ao quão iguais eles são em força, é difícil dizer quem vencerá. Enquanto estão ocupados lutando, eles ainda estão provocando um ao outro sobre quem é o mais forte e quem é o segundo mais forte na escola. E nesse momento, Chen exterioriza seu atributo para envolver fogo em seus punhos, chocando aqueles que estão assistindo. Eles ficam impressionados porque o fogo só perde para o trovão quando se trata de poder destrutivo. Tu então choca a todos ao exteriorizar seu próprio atributo, que é metal, e é mais poderoso que o fogo quando se trata de capacidades destrutivas. Tu vai atrás de Chen, desferindo ataques rápidos que chocam a todos. Chen sente o calor do ataque, e os professores percebem que Tu estava escondendo sua verdadeira profundidade desde o início, e é por isso que ele é capaz de derrotar Chen. O instrutor elogia Tu, dizendo que ele foi capaz de dominar a exteriorização de atributos em apenas 10 dias, enquanto também alcançava a sutileza mínima. O velho então conclui que não há necessidade de assistir às finais, porque com a sutileza mínima, Su-hong não tem chance contra Tu. O instrutor concorda com ele, dizendo que Su-hong poderia ter tido uma chance se tivesse uma técnica de guia. Nesse momento, um dos instrutores aposta 50 mil em Su-hong, e o velho rapidamente aceita a aposta. Pouco depois, Su-hong e Tu se encontram nas finais. Tu provoca Su-hong, dizendo-lhe que ele teve sorte de ter chegado às finais, porque não encontrou ele ou Chen no caminho. No entanto, ele avisa que sua sorte chegou ao fim. Su-hong permanece mudo porque está feliz por finalmente encontrar um bom humano para surrar depois de lutar contra feras por tanto tempo. Tu diz a Su-hong que ele deveria estar orgulhoso porque pode se chamar de o segundo melhor da escola, já que chegou às finais. Su-hong o provoca, perguntando quem é o primeiro, e Tu avança em direção a ele, dizendo que obviamente é ele. Tu libera um punho de investida de trovão de 5 ressonâncias que choca os espectadores. Em vez de desviar do ataque que se aproxima, Su-hong decide ficar parado para testar sua proeza física. Os alunos gritam para o árbitro, dizendo-lhe para salvar Su-hong porque ele está prestes a ser obliterado. Su-hong então pula em direção a Tu e os dois começam a trocar socos. Tu fica chocado ao perceber que Su-hong é capaz de enfrentá-lo com uma habilidade própria. Su-hong mantém a intensidade e Tu percebe
percebe que Su-hong não é brincadeira, porque cada soco dele parece muito pesado, e os espectadores ficam maravilhados porque Su-hong não está usando nenhuma técnica marcial, mas é capaz de igualar Tu golpe por golpe, e isso diz à multidão que a força de Su-hong não é brincadeira. O instrutor acredita que Su-hong tem um físico único, porque não há como seu poder ser tão exagerado. Lee está animado que sua escola de lixo seja capaz de fornecer um gênio, finalmente. À medida que a batalha continua, Tu diz a Su-hong para não acreditar que ele tem uma chance, porque ele sairá como o vencedor no final. Vendo o quão desesperado Tu está para vencer, Su-hong percebe que sua força física não é suficiente para vencer contra ele, então ele pode simplesmente dar tudo de si contra ele também. Su-hong então diz a Tu que ele vai ficar sério com ele, já que ele também mostrou todo o seu poder. Su-hong então exterioriza seu atributo de trovão enquanto corre em direção a Tu. O medo toma conta de Tu quando ele vê isso, porque ele não esperava que Su-hong tivesse um trunfo. Até os espectadores ficam se perguntando o que pode estar acontecendo. O professor grita como um sapo quando vê como Su-hong está lidando com a técnica do trovão. Momentos depois, Tu percebe que está sendo sobrecarregado pela técnica de Su-hong, porque seu atributo de trovão é mais forte que seu atributo de metal. Su-hong avisa a Tu que ele vai ficar sério com ele, mostrando seu trunfo. Ele libera 9 ressonâncias em Tu, finalmente destruindo-o. Os alunos ficam inicialmente atordoados com o que aconteceu, mas quando finalmente digerem como Su-hong venceu, a multidão vai à loucura. Vendo como ele acabou de usar 9 ressonâncias, Lee e o instrutor também percebem que Su-hong foi o aluno que desapareceu de sua vista naquele dia. O diretor diz ao instrutor que eles não estão testemunhando apenas um gênio, mas a estrela dragão da escola. O instrutor ri nervosamente, dizendo que os gênios privilegiados no campo de treinamento estão prestes a ser atingidos por um choque brutal. Ele compara Su-hong a um dragão que deve voar, não afundar em um lago. O diretor concorda com ele, dizendo que Su-hong deve brilhar em nível internacional, não em um lugar rural como Star City. Naquela noite, Su-hong retorna para casa com um sorriso no rosto, e quando seus guardiões perguntam quem ficou em primeiro lugar na escola, ele orgulhosamente revela que é ele. Seu tio pergunta se isso significa que ele vai para o campo de treinamento, e ele diz que sim. Nesse momento, eles ouvem uma batida na porta, e quando vão até a porta investigar, eles encontram uma mulher arrogante que revela ser a mãe de Lin Nian na escola de Su-hong. Como a escola geralmente envia os 3 melhores para o campo de treinamento e seu filho ficou em quarto, ela diz a Su-hong que está interessada em pagá-lo para que ele ceda sua vaga para o filho dela. Ela saca 30.000 yuans como se fosse uma grande quantia e diz a Su-hong e seus guardiões que é isso que ela está disposta a pagar. Ela espera que eles aceitem o dinheiro imediatamente, mas a expressão fria em seus rostos a choca e ela grita com eles, dizendo que a competição é brutal, onde pessoas podem morrer. Ela continua dizendo que aqueles que participam do campo de treinamento são conhecidos por consumir pílulas de alto nível como se fossem doces, enquanto usam técnicas de alto escalão como se não fossem nada. A mãe de Su-hong ouve isso e sente medo, forçando-a a perguntar a Su-hong se é realmente perigoso, exatamente como a mulher disse. No entanto, o tio pede à esposa que se acalme. Ele então pergunta a Su-hong se ele pode prometer que ficará seguro, e Su-hong garante a ele que ficará. A mulher fica surpresa que o homem acredite na garantia de uma criança, e o homem a faz saber que é sua própria decisão, então ele tem que confiar nele. Ele acrescenta que não há motivo para ele chamar Su-hong de família se ele não confia nele. Sem mais discussões, eles batem a porta na cara dela, deixando-a envergonhada. Ela vai embora com raiva, enquanto diz à família que Su-hong será eliminado. Depois que ela vai embora, Su-hong pede desculpas ao seu tio, dizendo que nunca teve a intenção de esconder o perigo dele, e seu tio garante que está tudo bem. Ele menciona que é um homem rude, mas é mais educado e entende melhor o campo de treinamento. O tio de Su-hong diz a ele que, já que ele tomou a decisão de enfrentar as dificuldades, ele está pronto para apoiá-lo. A tia de Su-hong dá um tapa no marido antes de dizer a Su-hong que tudo o que importa para eles é que ele retorne em segurança. Mais tarde naquela noite, Su-hong vai para o telhado pensar sobre sua jornada futura. Ele sabe que seus guardiões só estão preocupados com ele, e é por isso que ele não pode decepcioná-los. Ele conclui que precisa ficar mais forte para proteger sua vida pacífica conquistada a duras penas. O Hong então verifica a janela de status e percebe que tem 285 pontos DAO atualmente, mas isso não é suficiente para o que ele quer. Como ele não sabe que tipo de monstros enfrentará no campo de treinamento, ele decide priorizar seu poder de combate físico. E Su-hong adiciona pontos ao seu corpo mortal, e após uma provação dolorosa, ele percebe que ainda faltam 35% para chegar aos 100%. De repente, ele nota que as técnicas de trovão e chama celestial já alcançaram o nível 2. Su-hong se lembra de praticar técnicas de orientação
orientação por apenas alguns dias e nada mais. Ele se pergunta se condições extras são necessárias ou se é o cultivo normal das técnicas de orientação que permite que os atributos subam de nível. Como esse é o caso, Su-hong decide que vai elevar a fasquia para outro nível. No dia seguinte, ao amanhecer, Su-hong conseguiu alcançar o nível 3 em ambos os atributos. De fato, sua técnica de sangue vital também aumentou em 3 pontos. Quando Su-hong finalmente se prepara para partir, sua tia pede que ele se mantenha seguro e até que corra para casa se as coisas ficarem perigosas demais. No entanto, o tio acredita que Su-hong tem o que é preciso para ser bem-sucedido e ele diz a Su-hong para ir ao campo de treinamento ser o primeiro entre todos. Depois que ele vai embora, o tio de Su-hong finalmente mostra o quanto está preocupado, mas estava tentando agir de forma durona. Momentos depois, o Wu para ao lado de Su-hong, dizendo para ele entrar no carro. Su-hong obedece e coloca sua lança na parte de trás do belo carro conversível vermelho. Wu corta a rodovia em velocidade incrível e Su-hong pergunta a ela por que ela quer vê-lo. Wu então diz a ele que há certas coisas sobre as quais ela precisa avisá-lo em relação ao campo de treinamento. Wu menciona que, como presidente da associação, há algumas informações dos participantes às quais ela tem acesso. Ela revela que há praticantes marciais que já estão à beira do nível 2 entre os participantes. Ela menciona que há vários monstros no campo de treinamento e as técnicas mais fracas que eles dominam são técnicas de nível B. Quando Su-hong ouve isso, ele fica ainda mais animado em vez de assustado, porque pode aprender técnicas de nível B rapidamente. Wu admite que Su-hong é o mais forte que ela já viu em termos de talento, mas ela o avisa que ele não tem o mesmo nível de recursos que aqueles que ele encontrará no campo de treinamento. Ela o incentiva a superar os desafios e contratempos que enfrentar no campo de treinamento, porque ele é talentoso o suficiente para fazer isso. Su-hong agradece a Wu pelo conselho e Wu fica basicamente impressionada que Su-hong esteja permanecendo tão calmo, mesmo sabendo que está indo para um lugar perigoso. Mais tarde, os 3 participantes da Star City High são vistos viajando em um veículo ao lado do diretor e eles estão indo para a Cordilheira Tianlin. Chen expressa sua preocupação sobre o campo de treinamento estar localizado na cordilheira, mas o diretor pede que ele não se preocupe, dizendo que um grande mestre está supervisionando o campo, então nenhuma fera os tocará. Aparentemente, a cordilheira é conectada a outras cidades, e há monstros que são tão fortes quanto grandes mestres de nível 7 residindo lá. Basicamente, as feras estão sempre atacando umas às outras, e elas são muito mais ferozes do que as feras encontradas em outros lugares. Mesmo um artista marcial de nível 2 não gostaria de pisar descuidadamente na cordilheira, enquanto dirigem pela estrada que leva ao campo. Os estudantes podem sentir presenças estranhas observando-os, e eles não estão errados, porque monstros estão em toda parte. Embora a competição vá ser difícil, Su-hong acaba gostando de toda a ideia. Ao chegar ao ponto de encontro, eles percebem que vários outros estudantes já estão presentes. Os estudantes encaram eles como vampiros, e quando Su-hong percebe que seus colegas estão prestes a serem intimidados, ele assume a liderança e diz para eles o seguirem. Eles caminham confiantemente até o acampamento temporário, e o oficial diz a eles que precisam esperar ali até que todos cheguem. Mesmo depois que todos chegarem, ainda haverá um exame de admissão que será conduzido. Su-hong fica surpreso ao ouvir isso, mas antes que ele possa perguntar mais sobre tudo isso, os garotos e garotas grandes chegam ao acampamento. Eles chegam em veículos luxuosos, com um comboio cercando-os. A moça ruiva é Yao Yan, e ela é uma leitora de espíritos. O cara de branco é Lin Xin, da família Lin, e ele gosta de se exibir. O terceiro cara é o filho do senhor da cidade, Tan Tu, e ele tem 95% de afinidade com fogo. Su-hong percebe que o trio é o bando de gênios que Wu mencionou. Su-hong está curioso sobre eles porque quer ver se eles são realmente gênios ou não. Com todos presentes, o oficial decide que é hora de estabelecer as regras do campo de treinamento. Ele diz a eles que o campo de treinamento está localizado dentro da cordilheira e fica a 30 quilômetros de onde eles estão. Aparentemente, eles precisam segurar um token antes de poderem ter acesso ao campo, e ele revela que esses tokens foram embutidos em certas feras. Basicamente, eles têm 8 horas para correr até o campo de treinamento, que fica a 30 quilômetros de distância. Embora 8 horas pareça mais do que suficiente para a distância, eles precisam considerar o fato de que enfrentarão perigos no caminho. Su-hong, por outro lado, não está essencialmente preocupado porque acredita que isso oferece a melhor chance para ele caçar monstros o quanto quiser, desde que chegue ao campo em 8 horas. Um dos estudantes pergunta ao oficial o que aconteceria
aconteceria se eles encontrassem uma fera que não conseguem controlar. O oficial diz ao cara para se considerar azarado porque seria eliminado, mas ele os avisa que alguém viria para salvá-los. Os estudantes começam a protestar quando ouvem isso, porque é possível que as pessoas fortes sejam eliminadas enquanto as fracas passem por sorte. O oficial os repreende, dizendo que a vida é injusta, enquanto faz uma analogia com alguém que treinou muito, mas a morte o levou no último minuto. Ele os incentiva a caminhar com cautela se não quiserem encontrar feras de alto nível. No entanto, ele os avisa que apenas covardes se movem dessa maneira. Um dos estudantes concorda com ele, dizendo aos seus camaradas que estão com medo para irem morrer em uma lixeira. Um deles leva isso pro lado pessoal com raiva e imediatamente diz ao falastrão que vai espancá-lo até virar polpa. O oficial rapidamente informa que lutar não é permitido dentro do acampamento, mas uma vez que cheguem às montanhas, eles têm permissão para fazer o que quiserem. Ele os avisa que eles são livres para roubar tokens ou apenas espancar alguém porque não gostam da cara da pessoa. Quando Su-hong ouve isso, ele percebe o quão brutal o campo de treinamento é, porque eles são incentivados a lutar uns contra os outros. Com isso, é bastante óbvio que mais da metade dos participantes seria eliminada antes mesmo de chegar ao acampamento. De repente, Su-hong percebe que ele pode realmente ganhar uma tonelada de pontos se decidir lutar contra os caras. O oficial cala a todos dizendo que é hora de se mover. Ele apita e todos se espalham pela floresta. Os dois que tinham uma rixa um com o outro começam a perseguir um ao outro. E sem perder tempo, uma luta acontece entre eles. Os dois trocam golpes, mas parece que eles estão equilibrados. Enquanto isso, Su-hong está observando-os de cima e ele não está totalmente impressionado porque esperava que os chamados gênios fossem mais ferozes e poderosos. Ele decide usar seu tempo para caçar algumas feras, em vez de desperdiçar seu tempo com os participantes. Ele está prestes a sair quando ouve os dois caras pobres falando lixo. Isso muda imediatamente sua mente e ele decide espancá-los por pontos. Ele pega um galho e caminha até os dois para dizer que parem de lutar. Su-hong sugere que eles brinquem com ele em vez disso, mas o cara decide insultá-lo em vez disso. Os dois dizem a ele que não tem interesse em brincar com ele, mas sim em espancá-lo. Su-hong então diz a eles que eles entenderam errado, porque o que ele quis dizer foi que quer que eles se juntem contra ele e o espanquem. O cara de uniforme azul corre furiosamente em direção a Su-hong, mas Su-hong o atinge com tanta força na barriga que ele é enviado voando para longe. No momento em que o outro cara vê isso, ele percebe que algo está errado, porque o cara deveria estar equilibrado com ele. Mas Su-hong acabou de derrotá-lo em um único movimento. Ele ainda está pensando sobre isso quando Su-hong faz seu movimento e corre em direção a ele. Ele o acerta com muita força na cabeça com o bastão para nocauteá-lo totalmente. Depois de espancá-los até virarem uma polpa, Su-hong os avisa de que esse é o castigo deles por menosprezarem plebeus como ele. Os caras na sala de controle ficam surpresos quando veem Su-hong surgir do nada para derrotar os dois com um único golpe. Eles perguntam ao chefe se os dois já são considerados eliminados, mas ele diz a eles que eles não solicitaram resgate, o que significa que ainda estão no jogo. Momentos depois, os dois acordam furiosos por terem sido humilhados por Su-hong. Os dois começam a dar desculpas, dizendo que teriam vencido se não tivessem subestimado Su-hong. Como agora eles têm um inimigo em comum, os dois acabam se tornando amigos para que possam se vingar de Su-hong. Eles pegam o bastão que ele usou para espancá-los para que possam usá-lo contra ele também. Enquanto isso, Su-hong está ocupado cortando monstros. Ele encontra um bando de javalis selvagens que se movem agressivamente em grupos, e no momento em que eles o avistam, eles avançam em sua direção. No entanto, Su-hong facilmente os derruba com um único golpe. Depois que ele termina de eliminá-los, ele percebe que costumava ganhar dezenas de pontos de Dao marcial por derrotar apenas um praticante marcial. Mas desde que subiu de nível e ficou mais forte, as recompensas em pontos têm ficado cada vez menores. Su-hong então se lembra de que precisa conseguir algumas fichas. Ele corta o interior dos javalis que acabou de derrotar, mas não encontra fichas. Ele fica surpreso que todas as feras que derrotou não tinham fichas, o que o fez perceber que as fichas estão escondidas dentro de feras de nível mais alto. 30 minutos depois, Su-hong percebe que não consegue encontrar feras de baixo nível, ao contrário de quando entrou na floresta pela primeira vez. Nesse momento, ele encontra um tigre noturno fantasma de nível 1. Sem hesitar, Su-hong crava sua lança na fera, derrubando-a no chão antes de acabar com ela com uma perfuração poderosa na cabeça. Ao matar o tigre, Su-hong ganha 35 pontos, e ele percebe que uma fera de nível 1 é basicamente fácil demais para ele neste momento. No entanto, ele só pode esperar que o tigre tenha uma ficha escondida dentro dele.
Depois de revirar as entranhas da fera, Su-hong finalmente encontra uma ficha, o que confirma que as fichas estão escondidas dentro de feras de alto nível. Como levou 3 horas para encontrar uma fera de alto nível, Su-hong conclui que quanto mais fundo ele vai na montanha, maior é o nível das feras. Ao mesmo tempo, existem algumas delas. Su-hong descobre que ganhar monstros de baixo nível lhe dará mais pontos, porque há muitos deles para caçar. Su-hong basicamente muda para uma situação de quantidade sobre qualidade, e como restam 5 horas para a avaliação, ele decide maximizar o progresso de seu corpo mortal. Su-hong leva sua caçada a sério enquanto devasta a floresta, erradicando monstros como ervas daninhas. Ele luta contra uma grande quantidade de monstros, antes de finalmente encontrar um urso, que é uma fera de alto nível, mas ele também derrota esse monstro relativamente fácil. Ele soca o urso contra uma árvore, antes de ir atrás dele como um maníaco. Tudo o que a fera vê é um homem assustador, avançando contra ele com um soco imperdoável. O soco é tão poderoso que tira a vida do urso e até destrói a árvore atrás dele. Su-hong está satisfeito com seu progresso até agora, porque depois de elevar seu corpo mortal para 60%, ele agora pode matar uma fera de nível 1 em estágio intermediário, contando apenas com sua força física. Ele percebe que já ganhou 254 pontos de tal marcial, o que significa que ele pode maximizar o progresso de seu corpo mortal com mais 100 pontos. Percebendo que restam 3 horas, Su-hong decide reunir o máximo de pontos que puder. De repente, ele ouve um barulho estranho à distância, e isso chama sua atenção. De repente, uma fera dourada gigante aparece logo acima dele, deixando-o imaginando que tipo de fera é. E ele tem uma vaga ideia de que fera pode ser, e é o lendário rei das feras de rocha dourada. Ele está encarando a fera quando ela libera sua aura. Isso diz imediatamente a Su-hong que ele ainda é muito fraco, porque nos últimos tempos ele tem sido arrogante sobre sua força. No entanto, isso lhe deu um choque de realidade, porque diante do verdadeiro perigo, ele não passa de uma formiga. De repente, ele nota uma bola de luz à distância, e essa luz parece ser humana. Esse humano é um grande mestre de nível 7, e seu nome é Qin Tianli. Qin diz à fera que gostaria de pegar seu território emprestado enquanto isso, para que pudesse sair. A fera responde, dizendo a Qin que ele nunca disse que ele poderia usar seu território em primeiro lugar. Como ele está agindo todo durão, Qin diz à fera que ele só vai ter que espancá-lo até a submissão. Qin avança em direção à fera e a soca com tanta força que ela grita de dor, mas o grande mestre diz para ele calar a boca porque ele ainda não terminou com ele. Jin desfere vários golpes dolorosos no corpo da fera para mostrar a ela quem é o chefe. Depois que ele espancou a fera para sua satisfação, Qin diz ao pássaro para desaparecer porque ele não gostaria de repetir suas palavras. Ele diz ao rei das feras para desaparecer naquele instante porque ele agora está assumindo suas terras. O rei das feras acaba fugindo enquanto ameaça uma revanche, mas Qin diz à fera para parar de tagarelar. Qin então usa sua aura avassaladora para se comunicar com os candidatos, apresentando-se enquanto também revela que está no comando da avaliação. Ele garante a eles que não tem nada com que se preocupar, porque ele vai protegê-los. Vendo o quão poderoso Qin é, Su-hong imediatamente eleva seu padrão. Momentos depois, Qin retorna ao acampamento onde o restante dos instrutores está esperando para recebê-lo. Eles elogiam o grande mestre por ser tão poderoso a ponto de espancar o rei das feras de rocha dourada, que é conhecido por sua força física formidável, até a submissão. Qin diz ao grupo para parar de bajulá-lo e apenas ir com ele para a sala de controle, para ver aqueles que resistiram à aura da fera. Ao entrar na sala de controle, eles assistem a uma reprodução do que aconteceu quando a fera liberou sua aura. Qin percebe que Tantu foi capaz de resistir à aura, mantendo sua posição. E Qin pede seus detalhes, e um dos instrutores lê o arquivo de Tantu. Qin fica surpreso ao saber que Tantu é o filho do Lorde da cidade, que está sempre gerando lixo. Qin não consegue acreditar que o cara finalmente conseguiu dar à luz uma criança talentosa a longo prazo. Shinji, por outro lado, usou seu impressionante jogo de pernas para escapar da aura da fera, e de acordo com relatórios, ele tem 96% de afinidade com o atributo vento. E quanto a Zhao, que é uma usuária telecinética, ela é capaz de resistir à aura da fera com seus poderes mentais. Depois de assistir ao trio, Qin percebe que eles têm talentos incríveis, mas ele quer saber se há mais alguém que resistiu à aura da fera. Sua assistente começa a chamar os nomes daqueles que realmente conseguiram resistir à aura. Após uma longa e entediante lista, a assistente diz a Qin que as pessoas que ela acabou de mencionar têm força de nível 1 e é por isso que não perderam a consciência contra a aura da fera. Qin não está totalmente impressionado, já
Já que são todos de famílias importantes, ele quer saber se há alguém de origem comum que conseguiu resistir à aura da fera. Sua assistente diz a ele que os alunos das escolas regulares estão apenas no estágio inicial do nível 1. Ela está prestes a começar a analisar profundamente a Star City High, quando Kim a interrompe, dizendo que já ouviu o suficiente porque a escola realmente não faz jus ao seu nome. De repente, o outro instrutor nota Su-hung na tela, eliminando monstros. Ele basicamente tinha acabado de suportar a aura da fera, mas ainda tinha energia para caçar feras. A instrutora decide verificar e ela de repente congela de medo ao mencionar que Su-hung é um monstro da Star City High. O outro cara acredita que sua colega está exagerando e ele pega o relatório dela para ver sobre o que ela está exagerando. Só de olhar para o relatório, o cara sofre um congelamento cerebral. Quem se pergunta por que os dois, que são artistas marciais de nível 5, estão tremendo ao ver um relatório. Shin decide verificar o relatório, mas ele também entra em pânico no momento em que vê do que Su-hung é capaz. Na verdade, ele não quer acreditar que Su-hung é um humano neste momento. O Su-hung basicamente tem afinidade com todos os atributos, o que o torna um tipo diferente de monstro. Na recomendação do relatório, tudo o que Su-hung é capaz de fazer está incluído, e também é observado que ele está cultivando atualmente todos os 7 atributos. A empolgação toma conta de Tim, porque ele não esperava que um talento como esse surgisse de uma área rural. Shin grita de empolgação, dizendo que eles acabaram de ganhar a loteria do milênio. Nesse momento, ele menciona algo que é totalmente estranho. Ele aponta que a vitalidade de Su-hung é de apenas 120 pontos, e para seu talento é bastante estranho. A instrutora então lembra a Tim de que Su-hung está cultivando os 7 atributos juntos. O homem surta, dizendo que é por isso que Su-hung está travado, porque até um deus seria arruinado por isso. Ele se pergunta se Wu não explicou como as coisas funcionam para ele. Nesse momento, um assistente aparece para dizer que os alunos começaram a chegar. Tim corre para fora para inspecioná-los, e como esperado, os 3 supergênios são os primeiros a chegar ao acampamento, pois conseguiram chegar 6 horas após o início do exame. Pouco depois, mais candidatos continuam chegando e, com 30 minutos restantes, todos os candidatos supostamente chegaram ao acampamento, exceto Su-hung. Os outros candidatos acreditam que quem não deu as caras com apenas 30 minutos restantes no relógio não merece estar no campo de treinamento. No fundo, Tim está se perguntando por que Su-hung ainda não apareceu. Tim começa a ficar preocupado que a pedra preciosa que ele acabou de descobrir esteja prestes a se perder novamente. Justo quando o relógio está prestes a zerar, Su-hung aparece à distância. Ele estava tão focado em cultivar pontos que perdeu a noção do tempo e, graças a isso, está coberto de sangue e entranhas de feras da cabeça aos pés. Quando os outros candidatos o veem, eles começam a zombar dele, acreditando que ele passou por dificuldades e é por isso que ele apareceu imundo. Os 2 simplórios que queriam se vingar dele também conseguiram, mas decidiram esperar até o campo de treinamento para se vingar dele. Quando o relógio atinge a marca de 8 horas, o oficial reúne os candidatos para dizer que quem não apareceu naquele momento falhou no exame. Como todos estão presentes, ele conclui que é hora de explicar as regras do campo de treinamento para eles. Ele revela que existem várias instalações importantes no campo de treinamento, que são a sala de treinamento de gravidade, a sala de treinamento de jogo de pernas, o combate contra feras e o pavilhão de artes marciais. Ele revela que no pavilhão de artes marciais pode-se trocar por artes marciais, técnicas de jogo de pernas, pílulas e armas de até nível A. Quando Su-hung ouve isso, ele conclui que vir ao campo de treinamento é realmente a escolha certa. No entanto, usar qualquer um desses serviços exige que eles gastem seus pontos de contribuição, que só podem ser ganhos de uma maneira. A única maneira de ganhar esses pontos de contribuição é passar nos vários cursos de treinamento, e passar neles com sucesso renderá recompensas extras. Como já está ficando tarde, o oficial diz a eles que estão livres para ir dormir, mas que também podem treinar se quiserem. E ele diz aos alunos feridos para segui-lo até os dormitórios. E Su-hung vai em direção ao dormitório. Su-hung entra em seu quarto e ele fica satisfeito ao descobrir que é um quarto individual, o que significa que ele tem sua privacidade sem ninguém observando enquanto ele cultiva. Su-hung então sobe na cama enquanto se prepara para maximizar seu corpo mortal, já que agora ele tem pontos marciais suficientes para fazer isso. Su-hung insere todos os pontos no espaço e isso gera muito calor que quase o transforma em lava. Mas no final ele consegue uma evolução bem-sucedida. Su-hung sente muito poder correndo pelo seu corpo, mas ele consegue impedir que isso saia do controle. Quando ele termina, Su-hung consegue sentir a intensidade do poder e como é bom. Ele verifica a janela de status e percebe que recebeu um título de força que é Corpo de Soberano. Acredita-se que este seja o físico mais forte em termos de força, mas como seu nível de espírito está atualmente em 0%, ele está confiante de que isso significa que a técnica ainda pode ser aprimorada. Lo-hung admite que o físico especial é bastante incrível e ele decide testar quanta
força a habilidade soberano possui. Su-hong pega sua lança para ir treinar, mas para sua surpresa, a lança quebra com um estalo casual. Su-hong suspira de dor porque ligas de classe C são bastante caras, e ele pagou uma grande quantia para conseguir isso. De repente, ele percebe que não comprou, pois ele a pegou. Ele descobre que precisaria reunir pontos de contribuição suficientes o mais rápido possível para trocar por uma lança de liga de classe A. Su-hong se pergunta quantos quilos ele seria capaz de aguentar se usasse um colete com peso para ganhar pontos de contribuição. Enquanto isso, no armazém, Tantu está se movendo com um colete de peso de 3 toneladas, e ele afirma que é até leve. Os outros candidatos ficam maravilhados, enquanto Tantu mostra o quão impressionante ele é. Basicamente, eles têm todo o direito de ficarem surpresos, porque um artista marcial comum de nível 1 pode aguentar apenas algumas centenas de quilogramas. Até Xiao e Xing-He admitem que a força de Tantuo é algo fora do comum. Até Qin e os outros que estão assistindo da sala de controle ficam impressionados com sua força bruta. A assistente então pergunta a Qin quando eles devem encontrar Su-hong para explicar os perigos de cultivar os 7 atributos para ele. Qin então responde que eles não podem ser diretos porque gênios são orgulhosos, e dizer a ele diretamente só vai sair pela culatra. Qin acredita que o caminho a seguir é usar certos métodos para fazê-lo perceber que seu caminho está errado, para que ele possa desistir voluntariamente. Qin então se vira para o outro cara, perguntando se os outros artistas marciais que realizarão o ataque noturno foram reunidos. O cara responde que vai levar um pouco mais de tempo porque é um pouco complicado designar pessoal para corresponder às variadas forças de combate dos alunos. Ele lembra Qin de que eles acabaram de terminar uma avaliação e se enfrentarem um ataque noturno imediatamente, eles definitivamente perderiam a calma. No entanto, Qin diz ao cara para arranjar um artista marcial de nível 1 avançado para Su-hong, porque ele quer que ele seja completamente esmagado e derrotado. Uma vez que Su-hong tenha sido espancado, ele planeja explicar as desvantagens de cultivar simultaneamente 7 técnicas para que ele possa ouvi-lo obedientemente. Os assistentes estão preocupados que isso possa fazer o tal de Su-hong se despedaçar porque seu espírito é baixo, mas Qin não vê da mesma maneira que eles. Ele argumenta que está fazendo isso para ajudar Su-hong, e se seu coração tal se despedaçar, isso apenas significa que ele é um lixo. Mais tarde naquela noite, Su-hong sai de seu quarto e vê um grupo de candidatos que estão seguindo Tantu porque ele está entrando na sala de gravidade para treinar. Como todos foram assistir Tantu, Su-hong tem um armazém só para si. Dentro de uma caixa, há uma pulseira de pontuação que todo candidato deve ter. Ele pega uma e a usa antes de ir para onde os coletes com peso estão localizados. Ele percebe que o colete mais pesado na sala é classificado como 10 toneladas, deixando-o chocado e completamente impressionado. Ele se pergunta do que é feito e quem diabos usaria algo assim. Ele tenta usá-lo, mas percebe que é pesado demais para ele. Mesmo que ele possa ser capaz de usá-lo, isso vai afetá-lo drasticamente. Su-hong Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Su-hong então prossegue usando um colete de peso de 5 toneladas, que parece muito leve nele. Ele corre pela sala para testar e percebe que é o melhor para ele. No entanto, ele está curioso para saber o que Tantu e os outros escolheram, e sem que ele saiba, ele é muito superior a eles. Ele está convencido de que eles são mais fortes que ele e decide ir verificar a sessão de treinamento deles, porque espera poder colher uma ou duas experiências. Enquanto isso, os outros candidatos estão bajulando Tantu porque ele entrou na sala de gravidade com um colete de 3 toneladas. Ele também ajustou a gravidade para 2x, o que significa que ele está brincando com 6 toneladas. Embora ele esteja lutando com isso, ainda é bastante impressionante para os candidatos. Quando Su-hong descobre sobre o colete de Tantu, ele percebe que basicamente tem um mal entendido sobre a resistência do corpo do soberano. Nesse momento, Chen e Tu aparecem para perguntar a Su-hong por que ele não está entrando na sala de gravidade. Os dois expressam suas preocupações, dizendo que só passarão vergonha se entrarem porque aqueles contra quem estão competindo são insanamente fortes. Como todos estão com medo, Su-hong decide entrar na sala. Os outros candidatos ficam surpresos ao ver Su-hong entrando na sala e acreditam que ele tem um parafuso solto na cabeça. Alguns até presumem que ele não está usando um colete de peso, e isso é graças à jaqueta que ele está vestindo. Todos continuam falando lixo sobre ele, mas ele apenas fica em silêncio e entra na sala de gravidade. Basicamente, salas de gravidade exigem muito dinheiro para construir, e é por isso que só estão disponíveis para famílias nobres. Como Su-hong pode conseguir uma de graça, ele não vai deixar passar. Como ele está usando um colete de 5 toneladas, definir a gravidade para 2x tornará difícil para ele, porque seriam 10 toneladas. Su-hong planeja durar mais tempo na sala de gravidade, e ele decide ajustá-la para 1,5. Mesmo isso ainda parece tão pesado que Su-hong quer perder
perder o equilíbrio. Ele se esforça com dor enquanto os outros candidatos zombam dele, dizendo que ele não está usando um colete, mas ainda assim ajustou a gravidade para 1,5 vezes. Os candidatos então se lembram de que Su-hong foi o último a chegar naquele dia, então presumem que ele é bem fraco. Em vez de correr para se exibir, Su-hong decide sentar lá e cultivar essa técnica sob o peso esmagador. 2 horas depois disso, ele conseguiu subir o nível dos outros atributos, exceto trovão e fogo. Além disso, sua vitalidade também aumentou de 126 para 130. Su-hong fica impressionado com isso e percebe que as outras salas também teriam algo bom para eles, porque a sala de gravidade acabou de lhe dar alguns pontos. Su-hong então luta para se levantar e, quando finalmente se levanta, os candidatos que ainda estão assistindo zombam dele por ser tão lixo. Nesse momento, Su-hong tira sua jaqueta porque está morrendo de calor e é quando os dois que zombam dele percebem que ele está usando um colete de peso. No entanto, eles ainda acham que ele é um perdedor porque não há etiqueta no colete, o que os faz acreditar que não passa de 500 quilogramas no máximo. Alguns acreditam que ele pode realmente ser forte, mas estão convencidos de que ele ainda não é tão forte quanto Tantu. Pouco depois disso, Tantu sai da sala de gravidade e os candidatos se aglomeram ao redor dele para adorá-lo. Tantu sai totalmente exausto das 2 horas que passou dentro da sala de gravidade. Tantu então solta o colete de peso e ele flexiona os músculos do corpo para os candidatos que estão assistindo. Sing então caminha até Tantu, admitindo que ele é o número 1 quando se trata de força pura, mas o incentiva a ir para a sala de agilidade, onde ele pode mostrar quem é o chefe. Tanto admite que não tem nada para enfrentar Sing quando se trata de agilidade, e isso é graças ao seu atributo de vento. Su-hong os ouve falar sobre técnicas de movimento de classe A e decide ir verificar Sing. Su-hong então se junta aos outros para assistir Sing exibir sua técnica de movimento de classe A, cisne de nuvem voador. Na verdade, eles ficam mais impressionados pelo fato de Sing ter definido a dificuldade para o máximo. A maneira como ele se move com a técnica deixa os candidatos maravilhados. Sing é tão fluido com a técnica que pétalas até surgiram do nada. Su-hong, por outro lado, registra imediatamente a técnica em seu arquivo. Sem perder tempo, ele começa a seguir o movimento e, quando os candidatos veem isso, começam a zombar dele, perguntando o que ele pensa que está fazendo. Eles provocam Su-hong, dizendo-lhe que não há como ele aprender a técnica do cisne voador apenas olhando para ela. Su-hong os ignora e continua praticando seu movimento, e enquanto ele faz isso, seu nível de maestria continua aumentando. Em pouco tempo, o sistema o informa que ele aprendeu a técnica, então ele entrou oficialmente no estágio iniciante. Su-hong fica feliz por finalmente ter aprendido uma técnica de classe A. No entanto, ele tem que admitir que a técnica é muito chamativa, o que torna constrangedor realizá-la. Como ele nunca tinha visto a versão normal antes, ele só pode copiar o que Sing exibiu. Su-hong então retorna à realidade, e como ele aprendeu a técnica, ele percebe que não há necessidade de ele entrar na sala de agilidade. Su-hong pensa em ir para a sala de bestas feras para caçar bestas, para que ele possa ganhar pontos de artes marciais para aumentar sua vitalidade. Nesse momento, Su-hong percebe que os candidatos estão olhando para ele. Ele se vira para ouvi-los falar sobre como seus movimentos são super chamativos, e é quando ele percebe que pode ter realmente feito a técnica da mesma maneira chamativa que Sing-hee. Su-hong sai correndo imediatamente porque percebe que Sing-hee não pode ser seu mentor quando se trata de técnicas de movimento. Ao sair da cena, ele percebe que alguém pode estar seguindo e ele acaba estando certo porque os dois gêmeos Vendetta ainda estão procurando dar uma lição nele. Como ele está indo para a sala de bestas feras, eles planejam bloquear a porta e bater nele quando ele sair. Ao mesmo tempo, Xiao e Tantu aparecem desafiando um ao outro sobre quem consegue matar mais bestas. Su-hong chega lá e encontra os dois discutindo, e como ele nunca tinha visto um usuário de telecinese lutar antes, ele decide dar uma olhada antes de ir caçar suas próprias bestas feras. Xiao entra na sala e, para choque de Su-hong, ela começa a flutuar no ar. Como é apenas um método que grandes mestres possuem, Su-hong percebe que ser capaz de fazer isso se deve ao fato de ela ser uma psicocinética. Como se isso não bastasse, Su-hong abre a boca em choque quando vê Xiao derrubar monstros com feixes de luz. Uma besta tenta lançar um ataque surpresa em Xiao por trás, mas ela facilmente agarra a besta com seus poderes. Com a besta no lugar, ela a corta impiedosamente com seus feixes de luz. Su-hong finalmente entende que os feixes de luz são adagas assustadoras. Contudo, o que Su-hong viu Xiao fazer, ele finalmente entende por que usuários psicocinéticos são tão fortes. Xiao encontra uma Piton gigante e Xiao conjura uma grande espada de luz que ela usa para dividir a cobra ao meio, lançando-a contra a cobra. Isso deixa uma marca de choque ainda maior em Su-hong porque ele não se lembra da garota segurando uma arma antes. Além disso, ele sabe que uma arma tão grande pesaria muito, o que significa que ela é capaz de fazer isso porque
porque psicocinéticos são humanos insanos. Singh informa aos outros candidatos que o que eles estão testemunhando é uma arte marcial exclusiva para psicocinéticos e que é tão alta quanto o nível A. Os outros candidatos ficam surpresos ao ouvir isso porque esta é a primeira vez que ouvem falar de algo assim. E os candidatos perguntam a ele como ele sabe de tudo isso, enquanto perguntam se Tantu também tem uma habilidade de nível A. Singh confirma isso e os candidatos surtam porque eles já o consideram um maníaco. Como os gênios todos possuem técnicas de treinamento de alto nível, Su Hong percebe que o campo de treinamento está repleto de boas artes marciais. Ele só está feliz por ter vindo ao lugar certo. Nesse momento, Su Hong verifica Tantu, mas, para sua surpresa, ele não está usando nenhuma arte marcial enquanto derrota monstros. Su Hong rapidamente percebe que o cara nem está pronto para revelar seu trunfo. No entanto, ele está confiante de que encontrará uma maneira de aprender com Tantu mais tarde. Ele está ansioso para ser um psicocinético, mas seu poder espiritual é baixo. Como é necessário ter um poder espiritual acima de 100 pontos, ele percebe que ainda lhe faltam 73. Com a quantidade de pontos que ele precisa para o que deseja, Su Hong decide consigo mesmo que vai desafiar toda a área, o que o levará a uma onda de assassinatos. Su Hong então segue para a sala e seus dois perseguidores Vendetta decidem ficar do lado de fora, esperando para lhe dar uma lição. No entanto, todo o sistema deles entra em colapso quando veem a quantidade de bestas assustadoras que Su Hong quer desafiar. Os dois presumem que Su Hong perdeu a cabeça seriamente, porque desafiar uma dúzia de bestas ferozes é pedir pela morte. Os dois entram em pânico e começam a pensar até em chamar um instrutor para salvar Su Hong. No entanto, para eles, é tarde demais para Su Hong, porque eles estão convencidos de que ele será feito em pedaços pelos monstros. Agora, na sala das bestas, Su Hong provoca os monstros, fazendo com que eles corram em sua direção ao mesmo tempo. Su Hong salta para trás para se esquivar do ataque inicial dos inimigos, antes de avançar contra eles. Ele soca os monstros com tanta força que seus interiores são despedaçados. Os gêmeos Vendetta ficam sem palavras, porque Su Hong está despedaçando monstros que até artes marciais de nível médio teriam muita dificuldade em fazer. Nesse momento, um deles percebe que Su Hong está usando um jogo de pés familiar, e então eles percebem que ele já copiou a técnica de Sing Yi, a qual ele está usando agora. Os dois astros estão discutindo porque isso não é possível para eles. Os dois logo aceitam a realidade e percebem que Su Hong é um talento insano por ter conseguido copiar a técnica de imediato. Um deles sugere imediatamente que esqueçam sua missão Vendetta e seu colega nem sequer se opõe a isso. De repente, o cara quer repensar sua decisão, mas seu amigo aponta para o que Su Hong acabou de fazer dentro da sala de treinamento. Eles olham para a distância para ver que Su Hong derrotou todas as bestas em apenas alguns minutos. Su Hong, por outro lado, está verificando os pontos que lhe foram dados após derrotar bestas de nível tão alto. Ele percebe que não é tanto assim, o que confirma sua suposição de que quanto mais forte ele é, mais difícil é para ele acumular pontos antes que ele consiga descansar um minuto. Mais monstros saem de seu esconderijo e Su Hong rapidamente se levanta, pois ele não tem o luxo de descansar. Um dos monstros acha que é sensato lançar um ataque surpresa em Su Hong por trás, mas Su Hong reage a isso muito rapidamente e soca o monstro para a vida após a morte. Su Hong libera uma aura aterrorizante que faz as bestas repensarem, mas Su Hong não está disposto a dar a elas segundas chances, porque ele precisa de seus valores de Dao. Su Hong vai atrás delas, eliminando as bestas sem misericórdia. Do lado de fora, os Vendetta finalmente decidem que seria bom para eles se tornarem os gêmeos perdoadores. Os dois concluem que pode ser ruim para eles se Su Hong os encontrar lá. Os dois se afastam rapidamente e logo passam pela sala de batalha, onde os outros gênios a estão usando, onde seus colegas se surpreende por eles já terem voltado. Ele pergunta sobre a missão de vingança deles, mas os dois só conseguem responder nervosamente. No fundo, os dois estão felizes por ainda terem suas cabeças em seus pescoços. Nesse momento, Xiao e Tantu saíram da sala das bestas, e Tantu adquiriu 280 pontos no total, enquanto Xiao obteve 270 pontos. Seus seguidores habituais começam a elogiá-los enquanto contam o número de monstros que eles mataram. Quanto às contribuições de seus coletes com peso, Tantu tem 100 pontos, enquanto Xiao tem apenas 50. Isso significa muito para seus seguidores, cujo maior valor é 30 pontos. Nesse momento, eles começam a falar sobre quão poderosos os gênios são por causa do número de bestas que derrotaram. No entanto, os gêmeos perdoadores são os únicos que sabem que existe um monstro especial no campo de treinamento que supera o trio. Uma hora depois, Su Hong deixou uma montanha de cadáveres na sala e ele já está ficando exausto. No entanto, ele nem sequer atingiu seu ponto-alvo. Mesmo
Mesmo assim, ele verifica o relógio de pulso de treinamento e percebe que recebeu 700 pontos. Sem hesitação, Su Hong dirige-se ao pavilhão de artes marciais. Ao chegar ao pavilhão, Su Hong dirige-se à recepcionista. Ele pega um diário na mesa para ler o menu. Ele se surpreende ao ver quão caras são as habilidades de nível A. A atendente então pergunta se ele está pronto para fazer seu pedido. No fundo, a atendente não está interessada em atender Su Hong, porque ela acredita que ele vai ficar sem dinheiro. Quando Su Hong finalmente toma a decisão, ele diz à moça que quer as pílulas de coleta de espírito. Ele pergunta à atendente se é verdade que elas ajudam a impulsionar o espírito. Ela confirma isso, mas avisa Su Hong que só faz efeito uma vez. Su Hong rapidamente pede a pílula de coleta de espírito de nível 4 e a atendente fica chocada quando ele mostra seus pontos. A atendente não consegue acreditar no que vê e, como uma boa garota que ela é, ela apresenta a pílula a Su Hong. Su Hong agradece a moça e pergunta se ela tem alguma lança de liga que ele possa comprar. Su Hong acaba esgotando todos os seus pontos quando compra as lanças. Acontece que a que Su Hong comprou é a lança de atributo duplo de fogo de nível C. Su Hong então percebe que seus atributos melhoraram um pouco, mas ele ainda precisa de pontos de Dao para o que planeja fazer. Su Hong então abre a caixa entregue a ele pela atendente para tirar a pílula que está dentro. Ele engole a pílula e em pouco tempo sente as mudanças em seu corpo. Com determinação, ele revela que vai se tornar um mestre espiritual. Com o efeito da pílula começando a agir, Su Hong consegue sentir todos os nervos exaustos em seu corpo serem acalmados. Além disso, sua mente tornou-se muito clara, dando-lhe a capacidade de sentir tudo o que acontece ao seu redor. Quando a pílula termina seu trabalho, Su Hong se surpreende ao ver que ela realmente aumentou seu poder espiritual em 24 pontos. Ele calcula os pontos marciais que possui atualmente e percebe que, mesmo se usar todos eles, ainda faltariam 0,5% do que ele precisa. Para obter os 0,5%, tudo o que ele precisa são 5 pontos marciais, o que equivale a uma besta derrotada. Com isso, Su Hong deseja ter matado apenas mais uma besta. No entanto, ele não pode se arrepender do que já se foi e decide descansar para poder cuidar disso no dia seguinte. Enquanto isso, no armazém do campo de treinamento, os instrutores que participarão do ataque foram reunidos. Eles recebem panfletos para verificar os candidatos que lhes foram atribuídos. Enquanto outros estão sendo designados para os gênios do campo, um cara em particular descobre que está preso com Su Hong, que tem apenas 123 pontos de vitalidade. Até seus amigos perguntam por que ele foi designado com alguém tão lixo quanto Su Hong. Um acredita que Tim cometeu um erro, mas Tim entra na sala na hora certa para avisá-los de que não foi um erro. O cara segue em frente para desafiar a decisão de Kim, dizendo que o cara é um lixo. No entanto, Tim avisa que Su Hong não é tão simples quanto parece, porque seu poder de combate está no mesmo nível dos artistas marciais de estágio avançado. O grupo fica chocado ao ouvir isso, porque eles não esperam que alguém que tenha apenas pouco mais de 100 pontos de vitalidade seja capaz de desafiar um artista marcial propriamente dito. Tim então diz ao oficial designado para Su Hong que ele entenderá o que ele está dizendo quando lutar contra ele. O cara ainda reclama de toda a tarefa, forçando-o a dar um tapa em sua cabeça. Ele diz para ele dar tudo de si desde o início, porque não quer que Su Hong mantenha qualquer dúvida de que ele é forte. O cara ainda não consegue acreditar que se espera que ele lute contra uma criança tão fraca. Ele até pergunta a Jin se ele tem algum problema com Su Hong, enquanto diz a ele que não será responsabilizado se o deixar aleijado. Fien sorri ao ouvir isso, enquanto incentiva o cara a bater em Su Hong, até ele virar polpa para que ele possa ganhar uma recompensa. O cara concorda com isso e, no fundo, ele mal pode esperar para lidar com Su Hong. Momentos depois, os invasores seguem para os dormitórios para realizar exercícios. Su Hong logo ouve o caos à distância, e enquanto ele ainda está pensando sobre isso, a porta é cortada pelo homem enviado para ele. Ele quase é cortado ao meio pela espada afiada do invasor, mas ele desaparece antes que o golpe aconteça. Su Hong rapidamente pega sua lança e uma luta começa entre os dois, enquanto Su Hong se pergunta quão forte é o instrutor Jin Feng, e Jin Feng se gaba de sua força, dizendo a Su Hong para se considerar azarado por ter cruzado com ele, e é quando Su Hong percebe que o cara é das miríades de raças. Su Hong sorri, porque é exatamente isso que ele está procurando. Su Hong descobre que seria capaz de reunir os últimos 5 pontos de artes marciais para se tornar um telecinético se ele derrotar Jin Feng. Jin Feng fica chocado quando percebe que Su Hong está realmente assumindo uma postura de luta contra ele, deixando-o se perguntar se ele perdeu o juízo totalmente. Suas armas se chocam, e é nesse momento que Jin Feng percebe que a força de Su Hong é insana. Na verdade, sua força de combate está no mesmo nível de um
estágio 1 avançado, e Jin Feng confirma com isso que seu chefe não estava mentindo. De repente, ele nota que há algo mais, porque um artista marcial de estágio 1 não deveria ter o tipo de poder que Su Hong tem atualmente. Por outro lado, Su Hong está dando o seu melhor, já que ele não lutou contra uma classe avançada antes. Ele balança sua lança com uma aura ao redor dela, fazendo Jin Feng recuar de medo. Ele começa a se arrepender de suas ações, porque percebeu que Su Hong não é brincadeira. No entanto, Jin Feng é um artista marcial experiente, e ele sabe o que uma luta entre eles implica. Jin Feng então libera suas artes marciais de atributo de fogo que envolve sua espada em fogo roxo. Su Hong fica realmente impressionado com isso, já que é a primeira vez que ele vê uma. Jin Feng então avança em direção a Su Hong, enquanto o provoca perguntando como ele planeja bloquear seu poderoso ataque chamado Corte Flamejante. Sem ele saber, Su Hong tem sua própria ideia, e ele se cobre de eletricidade antes de bloquear o ataque de Jin Feng, jogando-o para trás. A parede atrás de Jin Feng é estilhaçada pelo bloqueio de Su Hong, deixando Jin Feng suando como uma cabra. Ele não consegue acreditar que Su Hong acabou de bloquear sua arte marcial de fogo, externalizando eletricidade. E é nesse momento que ele admite que Su Hong é um garoto talentoso aterrorizante. No entanto, ele ainda o provoca, dizendo que parece que ele é ruim quando se trata de esgrima de atributo de raio, porque ele não teria sido capaz de derrotá-lo facilmente. Su Hong admite que na verdade não é, mas ele decide fazer algo mais insano ao misturar dois atributos que são eletricidade e fogo. E Jin Feng começa a se borrar de medo porque ele nunca pensou que uma fusão de atributos fosse possível, mas Su Hong está basicamente fazendo isso com facilidade bem na frente dele. Jin Feng fica totalmente atordoado porque ele sempre acreditou que a fusão de atributos não passa de um mito. Ele ainda está em pânico quando Su Hong salta em direção a ele com um ataque poderoso e Jin Feng tenta manter sua honra lançando um contra-ataque. No entanto, o poder de Su Hong facilmente o domina e o joga através da parede, enviando-o colidindo contra o chão. Como ele acabou de derrotar Jin Feng, Su Hong recebe 7 pontos e Su Hong sorri porque Jin Feng acabou de presenteá-lo com os pontos de que ele precisa para avançar para um telecinético. Alguns segundos antes, Qin e a artista marcial estão do lado de fora do dormitório, esperando por um relatório. Qin acredita que Su Hong já deveria estar recebendo a surra de sua vida, e depois disso, ele seria capaz de persuadi-lo a parar de buscar múltiplas técnicas de guia para focar em uma. É nesse momento que Jin Feng é enviado através da parede e ele cai bem na frente do grão-mestre. Ele está totalmente nocauteado e seu rosto está machucado por causa da surra excessiva. A dama e o grão-mestre ficam em choque total porque Su Hong acabou de derrotar Jin Feng com facilidade. Ao mesmo tempo, os 3 gênios derrotaram seus oponentes, enviando-os colidindo através da parede, assim como Su Hong fez. O trio sai da parede quebrada dizendo ao grão-mestre que ele deveria ter enviado oponentes mais fortes, porque estes são incrivelmente fracos. Então nota que há 4 instrutores derrotados no chão, e a pessoa que derrotou o quarto até terminou mais rápido do que eles. Seng He assume que Jin Feng é fraco, e é por isso que ele perdeu para seu oponente. No entanto, a artista marcial sabe que Jin Feng é, na verdade, o mais forte entre esses 4. Jin não está surpreso com os 3 gênios conseguindo uma vitória, mas ele sabe que Su Hong é um artista marcial de rank 1 em estágio inicial, o que significa que enfrentar um oponente de nível 2 deveria ser difícil, mas ele até terminou mais rápido do que os 3 gênios. Ele se pergunta como ele poderia ter feito isso, e de repente, um oficial vem correndo para dizer a Qin que algo acabou de acontecer. Qin assume que um estudante foi morto, e ele diz ao cara que isso é bem comum. No entanto, o oficial diz a Qin que é sobre Su Hong usar fusão de atributos quando ele estava lutando contra Jin Feng. E Qin inicialmente considera isso nada sério, mas no momento em que soa em seu cérebro, ele agarra o oficial perguntando se ele está falando sério. O cara revela que Su Hong realmente usou trovão e fogo para derrotar Jin Feng. O cara menciona que é algo que ele viu na tela, mas ele está livre para perguntar a Jin Feng se ele acha que ele está mentindo. Jin Feng consegue voltar a si para dizer a Qin que Su Hong realmente usou fusão de atributos. O grão-mestre surta novamente ao revelar que o único gênio no mundo que foi capaz de realizar a fusão de atributos realmente gastou 12 anos nisso. Mas Su Hong tem praticado isso apenas por um mês. O grão-mestre começa a ficar hiperativo com tudo isso, e ele se gaba de como Su Hong é um prodígio celestial que desceu à Terra em forma humana. A dama então pergunta a Qin se a fusão de atributos é realmente poderosa como ele está dizendo. Qin então explica a ela que a primeira pessoa a fazer isso foi capaz de suprimir 2 lutadores de nível 2, enquanto ele ainda estava no nível 1. A dama então pergunta por que não se fala o suficiente sobre isso, e Qin menciona que pesquisas mostram que realizar a técnica é extremamente difícil e também traz o risco de aleijar o cultivo de alguém. Ele diz a ele
deles que é basicamente inútil, porque a pessoa ficaria presa no nível 1 para sempre. E, no entanto, ele fica impressionado com a forma como Su Hong foi capaz de ter sucesso em apenas um mês, o que mostra o quão insano é seu nível de compreensão. De fato, ele possui todos os atributos, o que significa que seria avassalador se ele pudesse combinar todos eles. Ele acredita que Su Hong tem o que é preciso para suprimir os imperadores das miríades de raças com um único golpe. Seus assistentes dizem para ele se acalmar porque ele já está exagerando em tudo, já que fundir dois já é difícil como é. Logo depois, Qin diz aos dois para perdoarem sua empolgação inicial e diz que não pode permitir que Su Hong cultive todos os 7, porque ele ficaria preso em uma fusão de 3 atributos, o que seria ruim. Logo depois, o cara menciona que Su Hong foi capaz de subjugar Jin Feng com sua força avassaladora e o grão-mestre o repreende por não mencionar algo tão importante anteriormente. O trio fica em choque porque Su Hong tem pouco mais de 100 pontos de sangue vital, mas foi capaz de subjugar Jin Feng, que tem 500. Xin então diz a eles que o físico de Su Hong pode ser algo lendário e ele decide que uma partida de treino será realizada no dia seguinte, porque ele quer uma avaliação completa da força de combate e do sangue vital de Su Hong. Ele diz aos dois para trazerem os gênios Tantu e o restante para lutar contra Su Hong, porque ele quer ver o que aconteceria quando uma aberração como Su Hong colide com os principais gênios do campo de treinamento.